Quem tem família boa não se torna criador de conteúdo adulto. Daqui a 20 anos, caras que consomem o seu conteúdo hoje vão ser presos por pedofilia, por estupro. Então, no seu link lá tá dando R$200. Na minha plataforma que eu libero dopamina pras pessoas é R$29,90. Eu acho que tô ajudando mais que o senhor. Um homem vir aqui olhar nos seus olhos. Mas eu não preciso que um homem me fale nada, porque o meu corpo é meu, não é de vocês. Eu vim aqui olhar nos seus olhos e dizer que é imoral porque destrói você e destrói os seus consumidores. Eu pareço destruído pra você? Não, tô de boa. Tudo na vida é dinheiro. Não, tudo na vida é dinheiro. Sem dinheiro você não consegue nada. Se tivesse melhor dinheiro... você ter uma vida simples, humilde, com dignidade e não, honra. sabe por que não? Sabe por que não? Essa indústria vai usar todos vocês aqui, vai descartar vocês como a medicina lixo. usa, como uma pessoa claro que não, trabalha o médico com tem estética, aposentadoria, você vai ter aposentadoria. Mas se seu pai apoia a filha dele usar o corpo como um objeto e comercializar a sua nudez e a sua intimidade, me perdoe, ele... Nossa, você não pode falar do meu pai mesmo. Olá pessoal, meu nome é Rafael Neri, eu sou casado com minha esposa há mais de 13 anos, pai de 3 filhos, sou cristão, pastor, terapeuta e hoje estou cercado por 30 criadores de conteúdo adulto. A pornografia é responsável pela sexualização de crianças. Opa, prazer, Prazer. Sou Rezende, sou radiologista e também sou filho de pastor. A pornografia não é responsável pela adultização de crianças, porque criança não tem cartão de crédito nem Pix. Se a criança está tendo acesso a isso, é porque os pais não estão sendo uma pessoa bem responsável para poder proibir seu filho de ter acesso a isso. Você não concorda comigo nesse ponto? Você conhece pessoas que te dizem que descobriram a pornografia na infância? Conhece pessoas? Sim. Você descobriu pornografia com quantos anos? Você não sabe, eu descobri pornografia na igreja, porque lá no púlpito era pregado que Salomão, ele tinha 1000 mulheres, e era normal. Lá pregava também... Mas com quantos anos? Calma, eu tô te explicando. Eu descobri também que era normal, Davi, ele ter várias mulheres e uma delas era casada, se o senhor sabe também que é pastor. Deus criou a monogamia. Como Deus criou o casamento e Deus é o criador do casamento, é um relacionamento onde um homem e uma mulher têm um relacionamento exclusivo até a morte, apenas com a sua esposa, apenas com o seu marido. A poligamia foi tolerada na lei mosaica, mas nunca deu certo. A Bíblia faz questão de fazer uma pergunta para o senhor. Salomão foi polígamo, deu muito errado. O senhor se diz tão conservador, né? O seu curso é para casais, correto? Só que seus cursos são para casais, só que são para R$200 você cobra, não é? Por que você não coloca tão de graça para todo mundo, já que você quer ajudar as pessoas? Eu acho mais justo. Não, eu sigo você para poder estudar e eu vi que você não dá de graça pro curso para as pessoas. No seu link lá tá dando R$200. Na minha plataforma que eu libero dopamina para as pessoas é R$29,90. Eu acho que tô ajudando mais que o senhor. Não, é diferente. Olha só, vamos voltar pro tema. O tema é: a pornografia é responsável por sexualizar crianças. Sim, correto. Não, tô dando a sua afirmação que você tá falando pra mim. Deixa eu te dar um número aqui. Você sabe qual é a média em que um menino hoje descobre a pornografia pela primeira vez? Me dá soldado. 9 anos de idade. Caramba, e não é culpa dos pais, né? Porque não sabe... Talvez. Às vezes os pais tá tão preocupados no púlpito e não tá preocupado em cuidar da criança, né? Talvez seja. Eu penso isso. Talvez, mas não adianta você lacrar. Só que não tô lacrando o senhor. Sabe o que tá acontecendo? O senhor tá pegando uma pessoa que tem um defeito, um exemplo. Nem todo criador de conteúdo pode ser bom, mas também nem todo criador de conteúdo é ruim. Nem todo policial é ruim. E nem todo policial é bom. O senhor tá generalizando todos os criadores daqui, inclusive mães que já são bem formadas, falando que todos nós somos uma pessoa que alimenta a pornografia e o estrupo de crianças. O que eu estou falando é que vocês, infelizmente, entraram numa indústria que está usando vocês para destruir nações. Não, a indústria tá utilizando o nosso trabalho que está sendo de bem feito igual um jogador de futebol. As indústrias usam o jogador de futebol. E quando faz 40 anos, o jogador de futebol... energias e depois vai te descartar. Igual jogador de futebol, né? Meu Deus do céu. Igual jogador de futebol. Quando dá 40 anos, são aposentados porque não serve mais pro jogo de futebol. Talvez, mas o futebol não destrói o cérebro de pessoas nem casamento. Não, pelo amor de Deus, como não? Olha só. Então eu vou te dar outro exemplo mais fácil, então. O lutador de boxe, então, quando ele dá uma carreira de 50 anos, 55 anos, ele não serve mais pra poder lutar boxe, ou Muay Thai, ou diversas lutas. E aí? Não destrói também o impacto dele também, não, na luta? Não. Não? Ele fez um trabalho ali completamente moral. É moral? Não destrói pessoas. É moral? Não destrói? A agressão física de um com o outro não destrói. Vamos nos ater ao tema. É que o senhor tá fugindo também do tema, então eu tô fugindo junto com o senhor. O tema é adultização, é sexualização de crianças. Sim.
Se você fizer uma pesquisa com os millennials, com a geração Z, Sim. você vai ver que 80%, 90% descobriram a pornografia antes dos 10 anos de idade, talvez com 11 anos de idade. E pra acessar a Netflix, quando tem algum filme, por exemplo, deram o exemplo do Maníaco do Parque, lá não tem restrição pra menores de 12 anos. O que você tá querendo dizer? Eu tô falando que... Então, mas... Não é pornografia, não tô falando sobre um... adultas? Não, eu tô falando pro senhor o quê? Vocês estão jogando a culpa num criador de conteúdo, onde a gente tem que ser de maior de idade, tem que ter cartão de crédito, Pix, onde o Netflix, várias crianças, eu inclusive, com todo respeito, o filho do senhor também assiste Netflix, ou não? Não assiste. Não assiste, pelo amor de Deus, O fato é que você hoje, com a internet, não tem controle sobre o conteúdo que você coloca lá. Então é melhor ir pra Coreia, pra ter uma ditadura. Vou te dar um exemplo. Você pode ter bitcoins hoje, numa carteira de autocustódia, com 12 palavras de senha e a passphrase. Se essa carteira entrou na internet um dia, ela não é mais segura. E o jogo Roblox, então, que as crianças estão fazendo sexo pelo jogo? Por que você não fala do jogo? Vamos proibir? É isso que você está propondo? Ué, eu tô falando pro senhor, porque você tá jogando a culpa a todos os criadores, só que tem outros fatores que alimentam o estrupo. A gente não alimenta o estrupador, a gente tá trabalhando de uma forma que a pessoa... Eu posso te dar um testemunho meu? Pessoal? Por favor. E aqui, por favor, a gente tá numa conversa respeitosa. Não, sim, com todo respeito. Eu vou te dizer uma experiência que eu tive. Meus pais sempre foram muito cuidadosos com relação à pornografia. Um único vacilo, tinha 9 anos de idade. Eu fui para casa de uma pessoa que era da nossa mais alta confiança. Lá eu fui inserido na pornografia. Não era para eu ter descoberto, mas eu achei... Mas a culpa não foi nossa, foi de quem te inseriu. Meu Deus do céu, mas se não tivesse sido produzido conteúdo, a criança não ia achar. Se não existisse maconha, Isso olha é aqui. óbvio. Se não existisse maconha... Ó, eu não quero que exista. Não, calma aí. Se não existisse a maconha, não ia ter tratamento para pessoas que têm problema de... Eu não quero que exista. Se não existisse maconha, olha aqui, se não existe maconha, não ia ter pessoas viciadas, tá bom, mas não ia ter pessoas que fazem tratamento da maconha. O problema não é o existir, o problema é quem utiliza. Você está olhando nos olhos de uma pessoa que, quando criança, descobriu o conteúdo de um produtor de conteúdo. E a culpa não foi do criador, a culpa foi de quem te mostrou. Acabou. Prazer, viu? Obrigado. Prazer, Rafa. Eu sou a Bi. Oi, Bi. Satisfação conhecê-la. Muito obrigada. Você discorda disso? Eu discordo disso porque quando você tira a responsabilidade dos pais... Eu não estou tirando. Mas eu tô então dizendo porque... que acontecem problemas. Mesmo que os pais sejam extremamente responsáveis, como os meus foram, situações acontecem onde as crianças descobrem. Porque é o seguinte, o Rezende comparou com maconha aqui, mas você concorda comigo, e seja sincera, por favor, você concorda comigo que é muito mais fácil uma criança acessar um celular hoje do que acessar um lugar onde tem maconha? Sim, mas eu não posso tirar a responsabilidade desse responsável. Eu não tô tirando. Meu nome é Gabriela, meu nome artístico é Bimegia, eu tenho 24 anos, eu sou empresária e produtora de conteúdo adulto e hoje eu tô aqui para debater sobre a informação e sobre o respeito no conteúdo adulto. O meu ponto é simplesmente o seguinte, por mais que os responsáveis sejam responsáveis, o acesso de crianças acontece eventualmente. Eu não consigo considerar que os meus pais tenham sido irresponsáveis comigo em algum momento. Você descobriu pornografia com quantos anos? Pela televisão. Com quantos anos? Eu tinha menos de 10 anos, com certeza. Pois é, você foi sexualizada por um conteúdo pornográfico, apesar de ter bons pais. Mas eu já havia ouvido falar sobre sexo em outras questões, foi erotizado em outros antes lugares. Da hora. E talvez por isso você trabalhe com isso hoje. Me faltou informação. É isso que eu tô te mostrando. Mas eu não diria que isso é a causa do meu serviço, eu não diria que isso é a causa do meu trabalho. Foi culpa dos seus pais? Não foi culpa dos meus pais. Comigo, então? Foi culpa de um sistema que me permitiu estar exposta àquilo. O nome desse sistema é indústria pornográfica. O nome desse sistema é a televisão nacional permitir cenas de sexo desde o ano antes dos anos 2000. Eu nasci em 2001. A gente tá de acordo. Até a bolha da criação de conteúdo adulto através dos influenciadores, ela é muito recente. Então eu acho assim, um equívoco você considerar até mesmo que pedófilos sejam pedófilos devido ao acesso à pornografia, sendo que a pedofilia, ela existe muito antes da pornografia acontecer dentro da internet. E as crianças terem esse acesso. A gente concorda. Eu concordo com tudo que você está falando. A gente veio de uma geração da banheira do Gugu, pornografia 3 horas da tarde passando na Rede Globo, em novelas. Isso acontecia. E onde que a gente vai ter a informação sobre isso? Mas o ponto é esse, a família dá informação. Mas a minha família não me deu informação, a sua família te deu informação antes de você conseguir acessar uma cena pornográfica? Meu pai já havia conversado comigo de forma corretíssima sobre sexo. E da mesma forma não adiantou? Não adiantou, porque aquilo me estimulou de uma forma que me destruiu. Para você ter uma ideia,
O que te destruiu... Eu passei por coisas terríveis por causa daquele evento. Eu acredito que o que tenha te destruído foi a falta de informação, até mesmo dos seus pais, de saberem o que te dizer. Você está dizendo então que tá tudo bem, uma criança bem informada com 9 anos ter acesso à pornografia? Não, ao contrário, eu estou dizendo que essa criança precisa acessar a informação antes de ter acesso a esse tipo de conteúdo. Porque essa informação, ela deve vir dos adultos. Tudo bem. Desses mesmos que vão colocá-la elas como erradas a assistirem isso. Não é o problema. Então, você colocar essa culpa dentro da pornografia, você tá falando com pessoas que não sabem quem são essas crianças. Mas eu tô te falando eu, como que produtora de conteúdo, enquanto responsabilidade pública, eu preciso colocar os meus conteúdos dentro de plataformas que me possibilitem a isso. Mas eu não posso ter o controle de uma criança acessar a partir da casa dela, porque o pai dela estava ocupado fazendo qualquer outro tipo de coisa. Na internet foge do nosso controle. Você pode colocar numa plataforma mas a sua criança não devia sair do teu controle. Você não tem mais controle a sua sobre o que criança, vão fazer com aquele conteúdo. Uma criança muito menos. Se não for o pai que tem ali a informá-la, de onde que ela vai ter essa informação? Mas esse que é o ponto. A primeira vez que eu vi um órgão sexual foi dentro da minha escola. Eu vi uma vagina grandona e aí assim, a única coisa que eu sabia ali e que a professora soube me informar foi que aqui é onde passa o bebê, aqui é onde faz o xixi. Os alunos perguntaram. E todo o resto? O seu argumento ela me respondeu, eu não sou obrigada. Deixa eu falar uma coisa. A partir dali, essas crianças saíram dali com curiosidade. Quando elas foram conversar com os pais, e até mesmo os pais cristãos, eles disseram que era pecado e não quiseram falar sobre isso. Mas e essa criança se informou através da internet porque era o único meio que ela tinha ali. Posso falar também? Olha só, o seu argumento não para de pé, porque uma criança bem informada, que for erotizada com 10 anos de idade... Você não foi uma criança bem informada, então vai você ser acessou? Esse é o meu ponto. Uma criança, por mais bem informada que ela seja, se você mostra uma cena erótica de sexo explícito com 9 anos... Mas isso é um crime. Você vai destruir a mulher. Você mostrar isso a uma criança é um crime. Então o problema não é a informação. Você está se contradizendo. O problema não é a informação? Claro que não. Como que o problema não é a informação? Claro que não, porque uma criança, por mais bem informada que ela seja, se ela é apresentada para pornografia com 9 anos de idade, isso vai destruí-la da mesma forma. Sua filha tem quantos anos? E ela já vê pornografia? Pois é. A gente não sabe como é que vai ser essa adulta. Quando você criminaliza, que isso vai ter no casamento quando você criminaliza e coloca isso dentro de uma, quando você criminaliza e coloca isso dentro de uma bolha de é pecado, é condenado, a gente não fala sobre isso e onde que essas crianças vão ter informação. Eu, pela minha curiosidade, em um segundo momento depois dessa escola, eu fui acessar sim a pornografia e ali dentro eu vi coisas de tudo quanto é tipo. Se eu tivesse tido um pouco mais de informação dentro da minha visualização, eu saberia dizer se aquilo ali é errado ou não é errado. Porém, eu não recebi essa informação e eu acredito que você também não. Deixa eu dar uma réplica do seu argumento. Eu concordo com você que uma criança bem informada e educada pelos pais da forma correta, ela vai ter mais barreiras, mais defesas para não ser destruída pela pornografia. Mas, de qualquer forma, criança bem informada como for, se com 9 anos, 8 anos, 7 anos... ela é apresentada, incluída dentro da pornografia, ela vai ser destruída e vai sofrer por causa disso. A partir do momento em que a gente está colocando a posição de apresentar uma criança à pornografia, a gente está falando de um crime. É isso. Esse é o ponto. Você concorda comigo? Sim, mas quando você coloca como crime, a gente não consegue conversar sobre isso. E quem patrocinou esse crime? Não foi quem fez? Não. Como não? Eu não vendo conteúdo de criança. Mas você sabe que crianças acessam. A gente tá falando de celular, mas gente. Mas eu não posso. Tô falando de crack. Eu não sou o pai dessa criança, eu não sou a mãe dessa criança. É muito fácil. Você divulgaria a Beth? Não. Por quê? Você acha imoral? Não, porque eu já trabalho com conteúdo adulto. Aí eu concordo que já não é a coisa mais linda a ser vista. E eu decidi não trabalhar com Beth. Porque você entende que é uma coisa errada. Não, eu não considero errado. Você venderia cocaína se fosse legal? Você está querendo comparar a minha profissão com um crime. Isso eu já não permito. O que eu tô dizendo é que a pessoa, para comprar cocaína, ela tem que ir num lugar muito perigoso. Mas quando você faz a comparação relacionada a uma dependência química, a gente está falando de uma coisa totalmente diferente, de uma dependência comportamental. Sabe por quê? A pornografia é uma dependência química. Uma pessoa, quando ela acessa uma cocaína, ela tem o risco de ter uma overdose. O pior que pode acontecer com uma pessoa que tem o livre acesso à pornografia é ela, socialmente, em algum momento, se sentir prejudicada por isso. Não é verdade. O casamento é destruído, a sociedade é destruída. O casamento é destruído pelo homem. O casamento é destruído porque homens não têm caráter. É essa a questão. Não é verdade.
O casamento é destruído pelo mesmo homem que tá assistindo pornografia e não soube dar informação pro seu filho de que aquilo é errado. Então, mas esse que é o ponto. Você está se contradizendo porque você diz que se a criança for bem educada e informada, tá tudo certo ela ter acesso à pornografia. Quando ela tiver o acesso, ela vai saber que é errado sim ou não. Se ela não tem a informação, ela não sabe do que é que a gente está falando. Uma criança bem informada, ela saberia identificar um abuso. Uma criança sem informação, ela não sabe identificar um abuso. Uma mulher sem informação, ela não sabe identificar um abuso. Esse é o ponto. Então, quando a gente tira essa responsabilidade dos responsáveis realmente, dos adultos, e a gente tá colocando numa indústria que não tá nem aí pra quem tá dentro de casa assistindo. Mas esse que é o ponto. Nós estamos falando de pornografia e a pornografia está no celular. Na casa da criança tem 5 celulares, 6 celulares. A coisa mais fácil do mundo é ela acessar esse conteúdo. Só faltou o responsável ali. Só faltou o responsável ali presente. Muito obrigada. Então, fazer uma pergunta pro senhor. Então, um policial que tem uma arma dentro de casa, a criança vai ter acesso? Pode ter se ele não for cuidadoso. Ah, então, mesma coisa referente ao celular. Mas um policial que tem uma arma, ele vai ter um cofre, ele vai guardar a arma no local seguro. Acredito eu que o seu filho não consegue se esconder se estiver mexendo no celular. Eu acho que a criança não tem que ter acesso ao celular. Então, da mesma forma que eu acho também que uma criança de 14 anos, pela lei, ela não deve se casar. Porque a lei, ela permite que um homem de 30 anos se case. Ela não... Você é um pai, né? Você não consegue colocar limite nos seus filhos? Consigo. Então... Como meus pais colocaram limite, mesmo assim eu tive acesso. Então, porque você foi desobediente. Ponto. Você não consegue mudar a educação do seu filho? Tá falando de uma criança de 9 Mas anos. Se um erro foi com você, você acha que você vai cometer os mesmos erros do seu pai? Meu Deus do céu, o que eu tô falando é de celular. E eu tô te respondendo. A criança vai eventualmente acessar celular. Eu te garanto que você acabou de falar pra mim. Seu filho não tem acesso nenhum ao Netflix. Por quê? Você consegue controlar isso. É a mesma coisa do celular. Se você conseguir controlar seu filho, ele não vai ter acesso. Mas o ponto é que eventualmente esse acesso vai acontecer. Se você for discordar... O celular hoje está em todos os lugares. Meu, uma criança... Na escola. Olha aqui. Ele pode não ter celular em casa, mas chega na escola e uma criança tem. Uma criança não consegue comprar um iPhone 17, não. Olha, ó. Eu posso só concluir minha linha de raciocínio aqui? Só que eu queria dizer o seguinte, por mais que pais hoje digam assim, a gente nem vai ter celular em casa, nós estamos falando de uma coisa que está em todos os lugares. Na escola ela vai ter um amigo que tem. Não, mas a culpa é de quem? A culpa é do sistema. Meu Deus do céu, mas não deveria haver pornografia em celulares. Crianças têm acesso a celular. E você vai proibir no condomínio? Vai proibir no playground do condomínio? Meu Deus do céu! O segundo tema é: quem tem família boa não se torna criador de conteúdo adulto. Pra mim isso aí não é destruir, não destrói. Por quê? Porque minha família, por ser uma pessoa que ela consegue ver meu bem-estar, elas me apoiaram. Não concordaram, mas me apoiaram. E outra coisa que você estava falando também, que a pornografia destrói a gente. Só que eu penso assim, o excesso de água, ele dá uma falência nos nossos rins. O excesso de exercício físico, ele dá um problema no nosso corpo muscular. E um excesso de pornografia pode causar mal para uma pessoa que não sabe se controlar. A pessoa que não consegue ter contato com o outro porque está viciada em pornografia. Rezende, eu respeito sua opinião, só que ela está errada. Me dá o seu ponto, por quê? Beber água demais pode fazer mal, sim, mas você não tem como comparar com o hiperestímulo de uma pornografia. Ambos dão dopamina, ambos têm o mesmo efeito de dopamina. Vou te dar um outro exemplo então, açúcar. Claro que não, tá errado. Errado? Me dá um exemplo então de açúcar. Quem come muito açúcar pode ter diabetes, e aí? Açúcar pode viciar, jogos de videogame podem viciar, mas a alteração da bioquímica do cérebro na pornografia se parece com a cocaína e com o crack. Deixa eu falar uma coisa. O cérebro tem uma região chamada hipocampo, que é responsável pela criação de hábitos. A alteração no hipocampo, na pornografia e na cocaína é muito parecida. Nosso cérebro tem uma região chamada córtex pré-frontal. Sim, que é só formado quando a gente tem 25 anos, correto? Só que é meio... A formação termina quando você tem 25 só anos. Só que é meio contraditório, porque se isso então é proibido, então por que umas crianças de 14 anos, pela lei, ela pode se casar, ela já pode tem ter... córtex pré-frontal. Não, tá formando, você acabou de falar que tá formando. Como que ela pode ter relação sexual e casar? Porque se um cara de 30 anos se relacionar com a minha filha que tem 14 anos, se eu bater nesse cara, eu tô saindo errado, eu posso cumprir... Mas o que é que você tá defendendo? Não tô entendendo. Tô defendendo a integridade da minha filha, porque você é uma criança de 14 anos. Você acabou de falar que a criança está formando o seu córtex pré-frontal ainda. Meu argumento era que o córtex pré-frontal na dicção em pornografia, ele tem uma hipofunção, uma baixa de funcionamento de uma forma extremamente parecida com o vício em cocaína. Nós temos uma amígdala no cérebro que é responsável pela reação a gatilhos eróticos, por exemplo. Sim. A hiperreatividade na pornografia é muito parecida com o vício em cocaína. E aí eu chego no meu ponto.
E como que a criança tem ainda esse acesso, sendo que a nossa plataforma que a gente trabalha não tem acesso à criança? Porque ela precisa ter o CPE... Não, mas você acabou de falar que a criança tem acesso a isso, porque está formando ainda. Uma criança não tem acesso à nossa plataforma. Quem tem acesso à nossa plataforma é adultos. Mas é isso. Esse tema vai chegar, mas ainda não chegou. O que eu queria te dizer é que na pornografia, num viciado em pornografia, a alteração do sistema mesolímbico dopaminérgico, que é o sistema de dopamina e recompensa, ele se altera de uma forma extremamente parecida com o vício em crack, com o vício em cocaína. Liberação de dopamina. Mas não compare com o vício em água. Mas a gente não pode ter um prazer, então. Você comeu um doce... Agora eu fui, caralho. Prazer, me chamo Alexandra. Só pra gente recapitular o tema e a gente não se perder. Então, eu queria... Quem vem de uma família forte não se torna produtora de conteúdo adulto. Não, mas eu queria saber o seu ponto. Por que você tá comparando tanto a pornografia com a droga? Por que isso? A pornografia faz mal a alguém agora? Não sabia. Se masturbar faz mal? Não sabia, não. Mas faz mal. Por quê? O meu ponto... Gozar faz mal? Eu gosto muito de gozar. Não faz mal. O autoerotismo faz mal. Um homem que se vicia em autoerotismo, a pressão da mão nunca vai se comparar com a pressão da vagina. Tá bom, ele compra um brinquedo, come uma buceta. E o casamento dele? Que casamento se for sorteiro? Mas eu tô falando de um casado. O vício em pornografia destrói o cérebro. Vamos voltar pro tema? O tema é família. Mas daí é porque não tem... O meu ponto é, quem veio de uma família forte não se transforma, não se torna criadora de conteúdo adulto. Qual é seu ponto? Você veio de uma família forte? Não, mas seu pai foi tem presente? Gente, mas tem gente que por mais que não venha de uma família forte, é viciado. Você teve relacionamento bom com seu pai? Eu não tive pai, isso não tem nada a ver com a minha vida, porque eu sou uma pessoa muito feliz, mas o que eu corro tô falando atrás das minhas vocês, coisas. O que eu queria dizer pra você e pra todas as outras e outros é que é impossível uma pessoa ter um pai presente, bom e bem-sucedido. Mas não tem nada a ver, tem gente que tem pai presente e é um viciado. E aí, o que você tem a dizer sobre mas isso? São outros mas fatores. A pornografia não faz mal a ninguém. O corpo é da mulher. Obrigado. Tudo bem? Tudo bem, meu nome é Maria. Oi, Maria, prazer conhecer. Eu tenho 28 anos, eu sou mãe de 2 filhos, sou casada, eu não tenho meu pai. Mas eu fui criada pela minha avó, pelo meu avô, com muita dignidade, e eles me deram tudo do bom e do melhor pra mim. Meu nome é Maria, eu tenho 28 anos, eu sou empresária e criadora de conteúdo. Tô aqui hoje pra falar que as criadoras de conteúdo adulto, elas conseguem ter uma liberdade financeira. E isso não é um bicho de 7 cabeças igual todo mundo acha que é. E graças ao conteúdo adulto, eu consegui tirar a minha mãe da prostituição, porque ela me abandonou. E eu consegui tirar ela da prostituição, do mundo das drogas. Ela tá morando comigo agora. Eu consigo dar o melhor pra minha família, meus filhos. O que seu marido acha do que você faz? Ele faz junto comigo. Que é isso? Maria, olha só. Não tem como ser normal... Por que não é normal? Um casal expor a sua intimidade publicamente e usar isso como moeda, como um objeto a ser comercializado. Não, mas a gente adora fazer isso. A gente ganha dinheiro, a gente dá o melhor para os nossos filhos. E a gente ensina... Mas daqui a 20 anos, vocês estão se destruindo. Quando a sua psique assentar isso na sua gente alma, não tá... você vai ter uma angústia Daqui 20 anos a gente vai estar, sei lá, em Ibiza, sabe? Aposentado, bebendo nossos bons drinks. E os nossos filhos vão estar bem estudados, bem estruturados. Nem tudo na vida é dinheiro. Não, tudo na vida é dinheiro. Sem dinheiro você não consegue nada. Se você não tivesse dinheiro, não é tudo na se vida. Você não tivesse dinheiro, dinheiro, você ter uma vida simples, humilde, com dignidade e honra. Sabe por que não? Luxo. Sabe por que não? Sabe por que não? Porque quando eu não tinha dinheiro, e eu tenho uma filha de 13 anos, quando eu não tinha dinheiro, eu tinha que sofrer. A minha saúde mental estava destruída, eu trabalhava de CLT. Aí eu chegava em casa, eu não tinha dinheiro para comprar uma pomada para minha filha, porque a bunda dela estava toda assada. Eu não tinha dinheiro para comprar uma fralda boa para minha filha. Acho horrível que você tenha vindo dessa realidade, mas não é por isso que você vai trabalhar com uma coisa imoral. E hoje eu consigo dar o melhor para os meus filhos. A minha filha que antes eu não conseguia dar nada. Para os seus filhos? Você tem quantos filhos você falou? Perdão? 2. 2? Eles são homem e mulher? É um menino e uma menina. Quantos anos ele tem? Ele tem 1 ano. 1 ano. O que você acha que vai acontecer com seu filho quando ele estiver na 4ª série, na 5ª série? Ele nem vai estar aqui, ele vai estar, sei lá, a gente vai estar nos Estados Unidos. Mas me deixa eu falar. Quando ele chegar na 5ª série e os coleguinhas dele tiverem acesso ao conteúdo da mãe. Não, peraí. Calma. Os coleguinhas dele vai ter quantos anos? 4, 5, 10 anos? Que não tem criança que tem acesso à pornografia? Não tem que ter, sabe por quê? O meu conteúdo é vendido dentro de uma plataforma que pra você entrar dentro dessa plataforma, você tem que provar que tem 18 anos. Como não, todo no Xvideos. Você pode entrar no Xvideos e ver conteúdo adulto. Mas você tem que marcar que é de maior. Mas foda-se, na privacy você precisa de provar que tem 18 anos. Tudo bem. E quem vazou seu vídeo já tá no Telegram? Não tem vídeo vazado. Quem disse
disse. Não tem. R$500 num vídeo, ninguém tem coragem de vazar um vídeo. Você não sabe. Eu sei. O ponto é que você tá me dizendo, a outra pessoa que sentou aqui, que eu esqueci o nome, também tiveram um problema com a figura paterna. Deixa eu te falar uma coisa, Maria, Eu não tenho problema nenhum com a figura paterna. O meu avô me deu tudo que o meu pai não deu. Seu avô tem orgulho do que você faz? Ele nem tá aqui mais pra fazer isso, você mas... acha que ele falaria o quê? Ele não ia falar nada, ele ia amar. Porque eu ia estar, deixando o velho lá em cima. Você sabe muito bem disso. Se ele for uma pessoa com uma formação adequada, ele não iria sentir orgulho de uma neta que trabalha com isso. Ele ia sim. Ele tem certeza que ele deve estar... Obrigado. Opa. Eu só vou falar um negócio pra você. Você tá culpabilizando as meninas e não as famílias. Se você gastasse seu tempo discutindo contra 30 pais ausentes, aí talvez... Não, mas aí... Não, eu tenho. Não, rapidinho. O meu ponto, só antes de você falar, o meu ponto não é culpabilizar vocês. Eu não estou aqui para dizer que vocês são culpadas de alguma coisa. O que eu quero aqui é ajudar vocês, e eu estou mostrando para vocês que uma família estruturada não cria uma pessoa... Vou começar então o tempo aqui. Como é seu nome? Tudo bem? Sou Oli. Oli. Deixa eu começar o tempo aqui, Oli. Eu discordo completamente de que pessoas que não tiveram uma família funcional, como você coloca que é a funcionalidade correta, produzem conteúdo adulto e estragam a vida delas. Isso é uma falácia, porque eu venho de uma família muito bem estruturada, com pai, com mãe, com avós. Os meus avós têm graduação. O que é que seus avós acham do seu trabalho? Os meus avós, eles acham que eu devo ser feliz fazendo o que eu decida fazer de forma íntegra comigo. Eles sentem orgulho do que você faz? Com certeza absoluta eles sentem orgulho de mim, porque eu faço o que eu faço dentro da minha casa, com as minhas regras. E seus pais, o que é que eles acham? Também. Eles me apoiam em tudo que eu faço. Absolutamente tudo. Sabe por quê? Porque a base é a educação. A base é você falar pro seu filho, pra uma criança que tá em desenvolvimento, os prós e os contras de cada coisa. E ele, como indivíduo, decida fazer ou não. Então não é ele pode decidir o que ele quiser. Desde que não seja uma coisa que faz mal pra ele e pra outras pessoas. Mas faz mal pra ele em que sentido? O trabalho que você faz... é um trabalho autodestruidor. Pra quem? Pra você ou pra mim que tô fazendo? Pra você que está fazendo. Mas baseado em quê, amado? O que eu estou te mostrando aqui, mostrando para as pessoas que sentaram aqui antes, são números. 80% das pessoas que trabalham com isso terminam a carreira com transtorno de estresse pós-traumático. 60% das criadoras de conteúdo já tentaram tirar a própria vida. Mas isso não é relevante em relação à criação de conteúdo. Se os números macro não são relevantes, Legal. Por que então não é mais vantajoso? Não vai refutar. Por que não é mais vantajoso, então, você educar a população de que ela pode procurar ajuda especializada? Mas não tem nada a ver com isso. Culpabilizar uma pessoa que produz conteúdo adulto pela família disfuncional que ela teve ou não teve. Eu estou te mostrando que a pornografia destrói você, não apenas pelo estigma social, mas pelo que ela produz na sua alma e de quem consome. Alma, você está partindo de um princípio religioso e lúdico. Não é lúdico. Eu não acredito em alma. Eu sou 100% ateu. Então, assim, a sua Você acredita em psique? Você acredita em mente? Você acredita em depressão? Eu acredito. Você acredita em transtorno psíquico? Sim. Você acredita em transtorno de ansiedade generalizada? Sim. Eu estou te mostrando números. O seu caso é um caso isolado. Se nós formos falar da realidade macro, 60% das criadoras de conteúdo tentaram se matar alguma vez na vida. Olha que loucura. Então vamos educar essa galera que elas precisam procurar ajuda. Não adianta e não educar. Falar pra essa galera o que, está matando que o problema é o delas vem de uma família disfuncional, porque isso não é uma verdade. O que está matando ela é o trabalho que ela executa. Produzir conteúdo, tornar o seu corpo um objeto a ser comercializado, destrói a sua mente. Tudo bem, não então tem passar como 16 horas num plantão como enfermeira também em pé não prejudica Mas se você trabalhar durante 16 horas com algo que tem um propósito, que tem uma missão na vida... Qual é o propósito? O propósito do trabalho, segundo a comunidade capitalista que a gente vive, é ganhar dinheiro. Não é. É ganhar dinheiro. O trabalho pressupõe dignidade. Dignidade. O trabalho, então, o meu trabalho é menos digno precisa de uma recompensa financeira, mas o trabalho pressupõe dignidade. Eu acho se você que todo trabalha... mundo aqui entende um pouco de marketing e aplica isso na sua vida, não aplica? Isso é estudo.
também. Eu sei disso, não duvido que você tenha habilidade para exercer o que você exercita. Então não tem a ver. O meu ponto não é esse. O ponto é que você entrou numa indústria que vai te destruir. Se você tem uma família forte, estruturada, que sabe o mínimo sobre a realidade, ela não vai se alegrar com você estando dentro dessa indústria. Mas quem? Essa indústria vai usar todos vocês aqui, vai descartar vocês como a medicina lixo. usa, como uma pessoa claro que não, o médico tem aposentadoria, você vai ter aposentadoria. Mas você já ouviu falar em investimentos particulares? Meu Deus do céu, eu tô falando também numa sociedade que a maioria de nós aqui, contribuintes ou não contribuintes, não vão se aposentar. Então isso também não é um ponto. Mas o que eu estou falando é do que... Obrigado. Tudo bem? Tudo bem, prazer. Maria. Ô Maria, deixa eu iniciar o tempo aqui. Maria, por que é que você discorda da minha afirmação? Porque eu tenho família presente, meus pais sempre foram presentes na minha vida. Faço trabalho sensual, tudo. O que é que seu pai acha do que você faz? Meu pai me apoia, meus pais sempre me apoiaram. Eles sempre me deram a liberdade de ser Se seu pai apoia a filha dele usar o corpo como objeto e comercializar a sua nudez e a sua intimidade, me perdoe, ele não é um bom pai. Ah, não. Não é um bom pai, não. O meu pai, ele me dá a liberdade de ser quem eu sou. Seu pai te dá a liberdade de se destruir. Não, meu pai... O seu pai te dá a liberdade de entrar numa indústria que vai destruir você e destruir outras pessoas. Não, meu pai, ele me dá a liberdade... Perdão, ele falhou como pai. Nossa, você não pode falar do meu pai mesmo. O meu pai, ele é casado com a minha mãe há 40 anos. Ele tem 2 filhos. Ele sempre trabalhou, sempre com a minha mãe e com o meu pai. Ele sempre prezou pela família. Ele me deu uma educação que ele falou assim, você pode estar pelada ou com uma roupa. Isso não é educação. O seu caráter... Isso não é educação. O seu caráter vem de dentro da sua casa. Você pode estar coberto dos pés à cabeça. Se você entrar numa igreja e fazer mal pro próximo, não te fere, tá dentro de você. Não importa a hipocrisia. Exatamente, a hipocrisia. Maria, você concorda? O meu pai me ensinou o certo a se fazer. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você concorda com a mulher na sociedade ser tratada como um objeto? Mas eu não sou um objeto. Você concorda com a mulher na sociedade ser tratada como uma coisa a ser comercializada? Mas eu não sou uma coisa a ser Você está ajudando esse processo quando você vende a sua nudez. Não, eu não estou vendendo. Não deveria ser... Deixa eu falar uma coisa para todas vocês aqui. Não deveria ser necessário um homem vir aqui e dizer para você que a intimidade não deveria ser vendida. Mas quem é o homem? A mulher não pode ser objetificada. Mas eu não você jamais deveria colocar a sua nudez na internet e dizer custa tanto, você não tem preço, você deveria ter valor. Outros trabalhos. Eu sou tatuadora, eu sou cabeleireira, eu tenho uma loja de roupas, tá bom? Eu faço trabalho artístico porque para mim a sensualidade é uma arte. Gosto da arte de fotos, tá bom? Não faço coisas pornôs. Gosto da sensualidade. Isso pra mim é um trabalho artístico. Foto, você não admira qualquer outro trabalho? É diferente. O meu corpo... É diferente. A sua nudez não é com uma foto de um gato ou de uma árvore. O que eu posso fazer com o meu corpo é problema meu. Com certeza. É o que eu quero fazer com o meu corpo. Eu sei que é problema seu. Eu tô aqui porque eu tô tentando te ajudar. Sim, e te mostrar que isso vai te destruir. Mas isso não tá me destruindo. Eu sou livre. Isso não tá me Maria, ferindo. Hoje você acha isso? Por que me A sua alma é primitiva. Daqui a 20 anos ela vai dizer o que foi que eu fiz. Eu vendi a minha intimidade. Eu vendi a minha nudez como se fosse um pedaço de carne no açougue. Eu sou livre. Porque as pessoas que estão ao meu redor me respeitam. Eu respeito o próximo. Não tem nada a ver. O tema não é esse. Não tem nada a ver. O tema é que se seu pai não te deu uma educação para você não trabalhar com isso, ele falhou como pai. Como que ele falhou como pai? Ele não está cuidando de você. Livre. Eu jamais... Perdão, Dan. Não, ele está falando do meu pai. Obrigado, Maria. Terceiro tema é: a pornografia é uma porta de entrada para crimes sexuais. Oi, eu sou a Tiffany Rocha, sou ex-aeromoça e criadora de conteúdo adulto. Tudo bem, Tiffany? Tudo bem, prazer. Deixa eu começar a contagem aqui. Tá bom, perfeito. Por que você discorda da minha afirmação? Porque eu acho que eu posso te dar 2 exemplos. No Líbano, lá é liberada a pornografia e lá continua sendo o país que tem o menor índice de abuso sexual. Oi, eu sou a Tiffany Rocha, eu tenho 25 anos, sou ex-comissária e agora criadora de conteúdo adulto. Eu estou aqui para defender que colocar a culpa, tudo que acontece no mundo na pornografia, é você ignorar vários outros fatores. E aqui a gente vai provar isso. Como assim liberada a pornografia? Você pode assistir libertamente. Então, se fosse a pornografia que causasse o abuso sexual, lá não teria um índice pequeno. Mas aqui também é acessível para todo mundo, inclusive para criança. Exatamente.
que eu tô falando contigo? Não é a pornografia que tá indo levar ao abuso sexual. Não é. Porque se fosse a pornografia, lá iria ter. Tiffany, deixa eu te falar uma coisa. Você já ouviu falar do efeito Coolidge? Não, pode falar. O efeito Coolidge é um fenômeno que acontece no nosso comportamento. Os etologistas descobriram. Quando você tem acesso a estímulos sexuais, você sempre vai buscar estímulos sexuais mais pesados. Você vê isso no viciado em pornografia. O cara começa assistindo sexo entre homem e mulher, depois uma mulher com 3 homens, 5 homens, o marido vendo a esposa traindo ele, depois sexo com um cachorro, depois as coisas mais abjetas possíveis. Então, o meu ponto aqui para você, e eu queria ver como você destrói esse argumento, é que, por exemplo, todo pedófilo, 100% dos pedófilos hoje, antes da pedofilia, foram consumidores de pornografia. Todos os estrupadores hoje, antes de se tornarem estrupadores, foram consumidores daquilo que você produz. Então você falar que adultização no conteúdo é um crime, ok. Você está confundindo pornografia com pedofilia. O que a gente faz aqui é conteúdo, é pornografia, não é pedofilia. O que eu estou te dizendo é que assim como ninguém começa nas drogas com crack, geralmente entra pela maconha, depois vai evoluindo por causa do efeito Coolidge, a pornografia serve como uma maconha, que depois vai levar a drogas mais pesadas, que são os crimes sexuais. Não, porque a pessoa assistir um pornô, não é, ela vai olhar para uma criança e ver a sexualidade Tiffany, naquela criança. Pode anotar o que eu estou falando, esse vídeo vai ficar gravado. Daqui a 20 anos, caras que consomem o seu conteúdo hoje vão ser presos por pedofilia, por estupro. Então vamos partir pelo princípio. Tá, eu tirei o exemplo do Líbano. No Líbano tem... Pode falar, Tiffany, por favor. Eu tirei o exemplo do Líbano. No Líbano tem prisão perpétua. Por que que hoje em dia você pode falar que a pornografia pode estar levando a isso? Tá, você pode querer proibir a pornografia no Brasil, mas por que que um cara que vai lá estupra, ele não tem uma penalidade adequada? Por que que ele não tem uma castração? Por que que não tem... Mas o que tem a ver com o tema? Isso? Tá, porque se a pessoa... A pornografia, você está falando que ela vai levar a pessoa a ser um possível pedófilo. Porque ela vai buscar estímulos maiores e muitas vezes depravados. E por que que quando... Tipo assim, se a pessoa foi lá e fez um estupro, cometeu uma pedofilia, por que que ela não tem uma penalidade adequada pelo que ela fez? Porque aqui no Brasil é uma terra sem lei. Concordo. Entendeu? É totalmente uma terra sem lei. Concordo. Por que que o meu produto, eu está vendendo o meu corpo e não estou vendendo para pessoas que têm menos de 18 anos, estou vendendo para um maior de idade, então eu não posso ser responsável pelo que a pessoa está fazendo. Mas é a mesma coisa que um traficante diz quando vende cocaína ou crack. E você acha... cigarro, vamos colocar um cigarro. Você acha que a pessoa vai deixar de fumar cigarro por causa daquela fotinha que tem na embalagem? Não vai. Concordo com você. Então vamos partir do início. É isso. Onde é que você quer chegar? Eu quero chegar que a pornografia não vai... Eu fazer o meu conteúdo não vai fazer com que a pessoa se torne um pedófilo. E daqui a 5, 7 anos está na cocaína atrás de estímulos mais pesados, você está praticamente a pessoa começa na pornografia e pode se tornar um criminoso. Você está me falando, então, que a maioria vai ser um pedófilo. Por quê? Porque hoje em dia um dos sites mais acessados do mundo é o site de pornografia. Isso faz com que todo mundo que esteja aqui nesse Brasil seja um pedófilo? Não faz. Não faz, mas faz com que o país inteiro esteja destruído. O que eu vim aqui hoje fazer... Olha só, deixa eu te falar, só um segundo. O que eu vim aqui hoje fazer, me expondo... Eu sou casado, eu tenho 3 filhos, eu tenho uma carreira bem-sucedida, eu não precisava estar aqui diante de 30 pessoas que discordam de mim. Sim, concordo. O que eu vim aqui para bater esse papo com vocês é para a gente tentar salvar uma nação. A pornografia é a droga que mais destrói o Brasil e as nações da Terra hoje. É uma indústria que empurra pessoas para o crime sexual. Eu te garanto isso. Não vai, porque se você hoje tirar a pornografia do mundo todo, não vai parar de acontecer abuso sexual no outro dia. Não vai, porque se fosse assim... se fosse assim, países que têm a pornografia proibida não teriam índice nenhum de estupro. Mas me fale um que não seja menor. Posso te falar? Egito. No Egito, como é que é lá pedofilia e estupro? Você sabe os números? O índice é muito mais alto do que o índice do Líbano e da Grécia, que tem a pornografia aberta. O Brasil tem muito mais estupro do que o Egito. Exatamente. Se eu te falar uma coisa, o Brasil tem mais estupro porque... Não é por isso, porque a gente não tem lei. Porque uma pessoa estupra, ele vira um famosinho igual na série Tremembé, porque ele vira um maníaco do parque. O que ele faz? Vira um famoso. É por isso, é porque no nosso país não tem lei. Todos eles começaram na pornografia. Não Todos eles descobriram a depravação sexual na pornografia. Rafael, você acha correto uma pessoa fazer sexo com
com um defunto, por exemplo? Você está falando de um crime. Você, Rafael, você está comparando o meu trabalho com um crime. Eu não estou comparando com isso. Escuta. O que eu estou falando é que o efeito Coolidge demonstra que a pessoa quer estímulos cada vez mais bizarros. Esse meu ponto. Deixa eu te falar uma coisa. Você falar comigo que uma pessoa que gosta de... se você falar coisa de pedofilia, necrofilia, zoofilia, ok, eu concordo com você que é um crime. Se você quer que as pessoas não tenham acesso a esse tipo de conteúdo, a gente aqui, você pode ter certeza que a gente não vai postar. Por quê? Não tem controle. Porque a gente está... Escuta, que é um debate. Obrigado. Oi, tudo bem? Eu sou a Psy Lunar. Psy Lunar. Isso, prazer sou a Psy Lunar. Por que você discorda de mim? Eu discordo. Qual é o tema mesmo, gente? É uma porta de entrada para crimes sexuais. Eu acredito que não, porque existem também estatísticas em locais que realmente eu não vou ter dados, mas eu dei uma pesquisada porque eu sabia que ia ter esse assunto. E tem locais que quanto mais você tem uma liberdade, você tem local para explorá-la. Quando uma pessoa cresce reprimida, é pior ainda. Você pode ver pelo Brasil, muitas pessoas cresceram em lares cristãos, criança que sofre abuso e não tem espaço para entender sobre isso, e a maioria vem de famílias tradicionais. Você já viu, dentro da indústria pornográfica, aqueles filmes em que eles colocam atrizes que parecem adolescentes se sexualizando com adultos? Você claro, já viu a adultização é um problema. Você isso tem alguma dúvida de que isso é um gatilho para o cara se tornar um pedófilo depois? O pessoal que consome um vídeo imaginando que aquela mulher tem 14 anos, 12 anos, você concorda comigo que ele já entrou na pedofilia de alguma forma? Então, a adultização, viés que colabora para uma pessoa infantilizar para uma massa muito grande, realmente é necessário ter controle desse tipo de coisa. O meu ponto é que ele entrou nisso e depois ele vai querer concretizar isso com a pedofilia consumada. Não, geralmente a pessoa ela tem a imaginação. A mente do ser humano tem muita imaginação. Se você dá vazão para os seus desejos sendo uma pessoa adulta, dentro de um consentimento entre adultos, é outra história. Mas eu não concordo com a adultização e é um problema sim. Entre as criadoras, a gente conversa sobre isso. Todos os pedófilos, isso é um problema social todos os estupradores, em todos os lugares, na igreja, começaram no com conteúdo pornografia adulto. e depois se tornaram criminosos sexuais. Por que tem tanto pastor, então, que é criminoso sexual? Tem. E precisa ser condenado e preso. Eu não vejo isso em famílias alternativas, que as pessoas têm local para se expressar. Não, também. É bem difícil. Me dá aí uma estatística. É porque a maioria da população Você tem um número de uma população maior de vício, essas coisas? Você tem algum dado de alguém que consome conteúdo? Porque geralmente quando você tem uma imaginação, é a mesma coisa que você está falando de alguém que joga videogame e vai sair matando. Mas o que tem a ver com o tema? O meu tema é que a pessoa começa com pornografia e depois escala para crimes sexuais. O tema é uma comparação de comportamentos coisas que são consome... tipificados em lei. Entendeu? Ele busca estímulos mais perversos e depravados e ele sai de uma coisa que não é ilegal para uma coisa que é um crime tipificado. Isso é um fato. Todos os criminosos sexuais descobriram a depravação sexual e entraram nesse mundo através da pornografia. A única forma de você ser um criminoso sexual é você sofrer abuso sexual. Como assim? É, porque você começa sofrendo um abuso e você pode ser um agressor potencial pelo abuso que você sofreu. Agora, assistir pornografia, levar alguém a estuprar, a ser pedófilo, é muito complexo. A porta de entrada é essa. Vou te dar outro número também. Olha só o que eu vou te dizer. A pornografia hoje, a indústria pornográfica, que movimenta trilhões de dólares por ano. O sexo movimenta, né? A indústria pornográfica certo. É a maior patrocinadora do pior de todos os crimes sexuais, que é o tráfico sexual. Você já ouviu falar do Michael Pratt? Ele é o dono da Gears do Porn. Ele foi condenado esse ano, em 2025, a 27 anos de cadeia, porque o site dele, a empresa dele, estava envolvida com centenas de casos de tráfico sexual, filmando os abusos acontecendo. E realmente tem que ser interrompido, tem que ter um órgão controlando esse tudo isso, porque é um nos local para principais sites pornográficos. É para adultos. A MindGeek, dona do Pornhub, teve que fazer um acordo com a Promotoria Federal dos Estados Unidos para não ter o site derrubado, porque esse conteúdo de tráfico sexual estava lá dentro. E por que os pastores e a bancada cristã tá... Meu Deus, o que tem a ver com o tema? O que eu tô falando é que essas pessoas acabaram de levantar uma PEC, eu sou uma pastor, PL, eu tô aqui lutando contra isso. E cadê? Eu vim aqui para te dizer que você faz parte de uma indústria. Você entrou numa indústria. Você também faz parte de uma indústria. Deixa eu te falar. Escrota, você entrou numa indústria, eu estou te provando isso com fatos e notícias. Saiu no Washington Post, saiu no The Guardian.
Sebastian. Michael Pratt, pesquise lá depois, 27 anos de cadeia. Os vídeos desse cara estavam no Pornhub, então, já estavam em diversos sites brasileiros. A educação sexual no país precisa ser melhor. Obrigado. Obrigada. Oi, Rafa. Tudo bem? Eu sou Gemima. Gemima. Isso. Sabe a origem do meu nome? Não. É bíblica. É bíblica? Uma das filhas de Jó. Bom, eu não concordo com você, primeiro porque os pedófilos, na sua grande maioria, eles foram abusados. Não sei se você sabe disso. Concordo. E eu acho que, na verdade, antes... Assim como as produtoras de conteúdo, sabia disso? Não, isso aqui não é opinião minha. Meu nome é Gemima Medeiros, tenho 45 anos, sou terapeuta corporal. Estou aqui hoje para defender o meu ponto de vista sobre os criadores de conteúdo. Uma pesquisa do Nordic, o Jornal de Psiquiatria, que fez uma pesquisa na Suécia, identificou que 8 em cada 10 produtoras de conteúdo relatam ter sofrido abuso. Mas isso não é só produtora de conteúdo, né? Eu quero, na verdade, te perguntar se você sabe qual é a origem da pornografia. Sabe por quê? A origem da pornografia, na verdade, ela vem da nossa falta de educação sexual. Quando a gente, na verdade, ignora o corpo e ignora o erótico, o que é que ele se transforma? O que é proibido, ele vira escondido, certo? O que é que você propõe? Uma sociedade onde todos andem nus e transando no meio da rua? Não, eu proponho, na verdade, que a gente trate o corpo e a sexualidade como natural, como na verdade é. É natural, então, é sagrado, deve ser cuidado, deve ser zelado. O corpo não é para ser comercializado como uma mercadoria, como um pedaço de carne. Então, mas aí é que tá, ele só é comercializado exatamente porque ele é proibido. Se ele fosse livre, não ia ter esse interesse no escondido, entendeu? Tudo, na verdade, que não é validado, ele vira um problema. Vai virar parafilia, vai virar pedofilia. Eu também sou terapeuta. Então, eu já atendi inúmeros homens viciados em pornografia. Não existe vício em pornografia. Como assim? Não existe. Claro que existe. Bom, então acho que você precisa estudar melhor, porque na verdade não existe. Olha só, eu já atendi homens que conseguem se masturbar 6 vezes por dia. Eu entendo isso, mas isso é uma compulsão. Ele é um viciado. Não é vício, isso não existe. Isso realmente não existe. O meu ponto é que esse cara, ele foi destruído por ele mesmo, porque ele se educou e educou o seu próprio cérebro a sexo digital. Ele não é mais capaz de satisfazer uma mulher real. Isso acontece todos os dias. Então, eu atendo todos os dias homens que têm problemas vários. Mas o que acontece? Hoje o sexo ele é tão problematizado que eles não conseguem nem conversar com as suas esposas. As pessoas confundem intimidade com tirar a roupa, que na verdade conversa franca. Não tem nada a ver com o que eu tô falando. O que eu tô tem falando tudo é a que ver, o cara querido. que adapta o seu cérebro aos estímulos dopaminérgicos do sexo virtual nunca vai achar isso na esposa. Esse é o grande problema da pornografia. O cara projeta. Então, mas você está batendo na causa. Você está batendo no que ele nunca vai achar. Então, mas você está batendo no resultado, não na causa. Entende? Se a gente tivesse... Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma filha de 12 anos. Essa semana eu perguntei para ela o que era sexo para ela. Ela veio com uma imagem super linda de dois panos assim girando numa sincronicidade e eu falei para ela assim, tá, mas o que exatamente isso quer dizer? Ela me disse assim, sexo para mim é um ato de amor entre 2 pessoas com total intimidade. Eu acho que essa é a distorção. Deve acontecer num ambiente íntimo, seguro e privado. Então, mas aí a gente está fazendo... Não deve ser exposto. Então, mas aí a gente está batendo no problema e não na causa. A exposição destrói pessoas. Então, mas destrói pessoas porque, na verdade, a gente não tem uma educação sexual realmente interessante. Tem homens que estão nos assistindo agora, que eles não conseguem mais se libertar disso. Então, o casamento completamente mas aí é que tá, mas isso só... Dizem, me ajude, mas Rafael, você vai continuar batendo, parar, então. Eu só tenho prazer com sexo mas digital, você continua batendo na pornografia quando na verdade a gente não está olhando a raiz da questão, entendeu? Mostrando a raiz da coisa. Não, você não está mostrando a raiz da coisa. A raiz da coisa é a gente ter uma educação e a validação do corpo como algo sagrado de fato, como algo que a gente tem, não deve ser tem que se conhecer. Então, mas aí a gente continua batendo. Diz, vai ser batido, vai ser vendido, vai ser vendido. Você está dizendo, meu corpo é um objeto que eu posso vender, que todo mundo que quiser vai pode ser comprar. Vendido eternamente. Isso destrói a mulher, isso destrói a sociedade, isso destrói uma nação. Mas isso é sua visão. O que acontece é o seguinte, a gente vai continuar batendo na pornografia durante muitos e muitos anos. Mas é um fato, todo criminoso sexual descobriu a depravação sexual na pornografia. Então, mas ele só descobriu na pornografia. Obrigado. Obrigada. Procura lá meu nome, hein? Tá bom, procurar.
A pornografia destrói a vida dos criadores de conteúdo. Bem, prazer. Meu nome é Ismaila. Oi, Ismaila, prazer conhecê-la. Bom. Dá o start aqui. Tudo bem. Então, me fala por que você discorda dessa afirmação. Eu discordo que a criação de conteúdo destrua nossas vidas, porque eu não tenho uma vida destruída. Olá, meu nome é Ismaila, eu tenho 21 anos e hoje eu tô aqui para mostrar que a criação de conteúdo é um trabalho tão digno e que deve ser respeitado como qualquer outro trabalho. Eu, como pessoa principal, né, dona da minha vida, eu posso te garantir que eu tenho uma ótima qualidade de vida com a minha família, que a criação de conteúdo me proporcionou. Eu sou uma pessoa que eu tenho valores muito bem colocados na minha vida, de coisas que, valores inegociáveis, que apesar de eu ser criadora de conteúdo, né, as pessoas acreditam que nós não temos valores inegociáveis, e eu tenho. E eu não tenho a vida destruída, então eu discordo completamente desse tema. Há quanto tempo você faz isso? Eu faço isso, a princípio, desde o começo do ano. Então não tem nenhum ano que você faz? Isso, exato. Quando a gente está numa profissão, a gente costuma olhar para as pessoas mais bem-sucedidas e que têm uma carreira longeva. Então, eu acredito que todo jogador de futebol olha para o Cristiano Ronaldo e diz, poxa, eu quero chegar lá. Sim. Quando você olha para mulheres como você, que passaram uma década, 15 anos, trabalhando com o que você trabalha, o que é que você vê? Olha, eu vejo mulheres que algumas têm planos de carreira, como outras não. Em qualquer profissão pode acontecer, daqui 15 anos você não está feliz. Você pode ser um CLT e não estar feliz daqui 15 anos, né? E eu queria te falar que eu sou formada em Relações Públicas, eu já trabalhei na minha área, então o que destruiu minha vida foi o trabalho de CLT e a pressão desse trabalho. Eu sou a Bru Bush, tenho 28 anos, sou criadora de conteúdo adulto e tô aqui porque eu acho muito interessante esses debates. Sempre quis participar de um e tenho muito para acrescentar, acredito eu. E depois que eu comecei a criação de conteúdo, eu tive muita mais liberdade. Qual era o seu trabalho? Me perdoe. Eu era assistente de marketing. Então, mas se a gente pega o universo de todos aqueles que trabalham com isso e verifica a porcentagem de pessoas que passam por problemas psíquicos, transtornos de estresse, de ansiedade, nesse meio você vai ver que a porcentagem é muito inferior ao meio dos produtores de conteúdo adulto. Nós estamos falando de uma indústria pornográfica onde 8 em cada 10 produtoras de conteúdo, depois de 10 anos de carreira, 8 em cada 10 apresentam sintomas para diagnósticos de depressão, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade generalizada. Você acha que a culpa é delas e não da pressão que a sociedade coloca nelas? Talvez. Se as pessoas fossem menos preconceituosas e se importassem mais com as próprias vidas, talvez elas não sofreriam. Eu acho que tem um estigma, eu acho que existe o estigma social, mas eu também acho que tem a ver com a essência do trabalho, porque você expor o seu corpo, você expor a sua nudez, a sua intimidade, para que outras pessoas vejam, você comercializar a sua nudez, te faz mal de qualquer forma, porque... Na verdade, faz mal porque você pensa assim. O mundo existe milhares de pessoas, cada um lida com essa individualidade de uma forma. Eu vou te explicar por quê. Porque sua mente hoje pode ser ideológica, pode ser pós-moderna, pode ser feminista, mas a sua alma é primitiva. E lá no fundo da sua alma, ela sabe que a sua intimidade não deveria ser tratada como um pedaço de carne. Mas você é cristão, isso que você faz em seu trabalho. Existem outras religiões. Você expõe seu corpo como se fosse uma peça de carne num açougue para ser comercializada. E isso destrói a sua alma. No final das contas, depois de 10, 15 anos, quando a sua alma elaborar isso, as coisas se assentarem, você vai descobrir que você fez um mal imenso através das suas próprias decisões, porque a sua nudez não deveria ter se tornado um objeto. O seu corpo não é um objeto para ser vendido. Tem muita gente que não vende o corpo e que tem a alma destruída porque... Suas colegas te demitiram. Tá. Tudo bem, querida? Prazer. Seu nome? É Aline Lari. Aline. Isso. Prazer conhecê-la, Aline. Na verdade, assim, eu tava achando incrível o que ela tava falando, mas eu precisava vir aqui porque eu acho que é muito difícil ter aqui no meio alguém que faz mais de 10 anos de profissão. E eu faz mais de 10 anos de profissão e eu sou uma pessoa muito, muito realizada. Meu nome é Aline Lari, atualmente eu sou empresária, sou mãe e vim aqui defender nossa causa. Não é porque nós somos produtoras de conteúdo que também não somos inteligentes, empreendedoras e boas mães. Hoje eu tenho 4 filhos, uma menina que tá fazendo cursinho preparatório para medicina e um filho que tá no Ceará, ganhou uma bolsa no Farias Brito porque ele é medalhista mundial de matemática. Então...
Eu tenho um pai que tem deficiência física e esse mês eu passei com ele 1 mês na UTI. E se não fosse por causa da minha carreira bem sucedida, ele teria morrido. Eu transferi ele no mesmo dia para um hospital particular. Então, deixa eu te falar alguns números que não são opinião minha. Sim, tá? pode falar. Uma pesquisa feita em 2011, conduzida pela Universidade do Sul da Califórnia, verificou que entre as mulheres, em geral, apenas 13% tem sintomas para diagnóstico de depressão. Entre as produtoras de conteúdo adulto, esse número vai para 33%, quase 3 vezes mais. Sim, pela pressão do preconceito, que a gente está aqui hoje para destruir. Diversas coisas, não é só preconceito. Não isso é o principal, porque eu já vivi dos dois lados. Eu já vivi do lado que eu fui 10 anos casada, num casamento, numa bolha, e eu era depressiva. E hoje eu não sou. E hoje, graças a Deus, a minha profissão, eu tenho uma família muito abençoada e eu posso proporcionar aos meus filhos muitas coisas que eu não tive na minha infância. Então hoje, se a minha mãe tivesse tido a minha coragem, eu ia, endeusar ela. Mas olha só, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, fazendo o que você faz, você vai ver a repercussão disso. Mas já faz 10 anos. Eu tô amando a repercussão. Enquanto mais tiver, melhor. Mas 10 anos ainda não é a conclusão da sua carreira. Vou te dar outros números. Tá? Esse ano, um jornal de psiquiatria chamado Nordic fez uma pesquisa na Suécia. E ele descobriu números que são escandalosos, na minha opinião. Ele descobriu que, dentre as produtoras de conteúdo, mais de 60% delas já pensou em tirar a própria vida ou tentaram tirar a própria vida. Elas também descobriram, nessa pesquisa, que mais de 80% das produtoras de conteúdo como você desenvolveram transtorno de estresse pós-traumático, como alguém que vive um abuso, um estupro, uma guerra ou coisas assim. Isso não é apenas preconceito, até porque na Suécia, um país progressista, onde existe um liberalismo muito gigantesco, as pessoas não têm mais esse estigma. É porque você destrói a sua própria alma quando você vende a sua intimidade como se fosse um objeto. Eu acho que a gente está aqui para quebrar esse tabu. E independente dos números, a gente está aqui para quebrar isso. Porque eu acho que é uma nova geração com... Sim, mas esses números podem mudar, como qualquer estatística. Tudo bem, mas não é o que Muito obrigada. Tudo bem. Tudo bem, prazer conhecê-la. Deixa eu pegar direito, que a gente pegou meio... Como é seu nome? Aliás, Maru, perdão. Maru? Maru. Maru. Eu trabalho também há mais de 10 anos com conteúdo adulto. E eu já passei por problemas, assim, psicológicos, no sentido de sentir o julgamento das pessoas. E eu acho que é aí que mora o maior problema. Meu nome é Maru, eu tenho 33 anos, eu sou criadora de conteúdo, mas também sou artista, cantora. E eu tô aqui hoje para desmistificar a ideia de que o criador de conteúdo é um problema, ou que o nosso trabalho é um problema. Na verdade, a gente só transformou a vergonha dos outros na nossa liberdade. As pessoas julgam a gente e esse julgamento acaba causando essa pressão psicológica que causa esses problemas. Não é só isso, Maru. Deixa eu te falar o que é que acontece. Você entrou numa indústria onde você está sendo usada como um objeto. Você entrou numa indústria onde essa indústria vai usar você, depois te descartar. Você não vai ficar jovem para sempre. A velhice chega, as marcas do tempo chegam. E quando isso acontece, a indústria te descarta como se fosse um pedaço de lixo. Entendi. Isso é o que acontece com todas as produtoras de conteúdo, inclusive milionárias, que hoje estão com 50 anos, 60 anos, com depressão, ou com a família completamente destruída, porque elas foram usadas. Eu vim aqui hoje, respeitosamente, a gente está batendo um papo aqui que é extremamente educado, eu te agradeço por isso. Mas eu vim aqui de todo o coração porque eu acho que eu posso te ajudar e ajudar vocês. Eu vim aqui para olhar nos seus olhos e te dizer, por favor, saia dessa indústria porque ela vai usar você, depois vai te descartar. Posso só falar uma coisa, galera? Só um pouquinho. É porque vocês levantaram enquanto ele estava falando. Eu sou uma pessoa muito espiritualizada, muito. Eu tenho uma espiritualidade, assim, muito aflorada. Eu sou muito fiel aos meus valores, aos meus princípios, como ser humano, independente de religião. Mas você acredita em Deus? Acredito em Deus. Acredito em Deus e... Não, não sou cristã. Eu não sou cristã. Mas eu acredito em Deus e acredito que nós temos realmente o livre-arbítrio de fazer o que a gente quiser, independente de religião, de crença. E, assim, eu acho que a indústria, ela vocês podem ter essa visão de que a indústria quer usar a gente, mas nós pegamos isso para nós, para mudar as nossas vidas e até nos sentir melhor. Porque eu, por exemplo, era uma menina quando eu comecei e eu tinha muita baixa autoestima. Eu não acreditava em mim, eu não confiava no meu potencial de nada. Hoje, graças ao meu conteúdo adulto, eu consigo investir na minha música, eu consigo pagar um aluguel maravilhoso na minha casa, eu tô conseguindo comprar uma casa. E quando as marcas do tempo chegarem? Que você não conseguir mais fazer isso. Eu já vou. Maravilhoso.
Quando as marcas do tempo chegarem, eu não vou ter me arrependido de fazer nada do que eu fiz. Porque Te digo com todo o meu coração, não vou estar arrependida de nada do que eu fiz, porque eu não fiz mal a ninguém. O que eu fiz foi só pra mim e não foi mal. Eu me fiz muito bem. Eu discordo. Mas essa é uma opinião sua. Não é opinião. Eu quero falar de fatos aqui, não de moralismo. Sim. Tá? O conteúdo que você vende destrói pessoas. Assim como não concordo. Assim como uma droga pesada destrói pessoas, a pornografia também destrói, porque os efeitos que ela causa no cérebro são muito parecidos com os efeitos de uma droga pesada, por exemplo. Se você pega, por exemplo, o cérebro de uma pessoa que consome cocaína ou crack, você vai ver atividades muito similares com o que acontece com alguém que está consumindo pornografia. É muito diferente de um vício em açúcar, é muito diferente de um vício em jogos ou bet. O vício em pornografia acontece no cérebro de um adicto. Eu acho que de uma qualquer forma muito vício parecida é prejudicial ao ser humano. Obrigado, Maru. Obrigada. Assim, tá, entendi. Bem. Tudo bem? Prazer Boa conhecê-la. tarde. Natália? Juliana. Juliana. Okay. Aqui, ó, Júlia. Tudo bem, Júlia? Tudo Prazer bem. conhecê-la. O que é que você discorda dessa afirmação? Eu não discordo que o conteúdo ou outro trabalho destrua a mente de uma pessoa. Qualquer coisa que a gente faça hoje em dia pode destruir. Afinal, a gente mora num país que é super corrupto e muita gente não tem nem o que comer. Então, eu acredito que você também ir para casa e chegar em casa e não ter o que comer também destrói a vida de uma pessoa. Concordo. Então, não é só as criadoras de conteúdo. Mas é porque você não tem uma oportunidade melhor que você vai trabalhar com qualquer coisa. Eu não queria uma oportunidade melhor, eu queria uma oportunidade rápida. Minha família estava com fome e eu precisava trabalhar. Mas se você tivesse a oportunidade de encontrar um outro trabalho, você encontraria? Sim. Se fosse um dinheiro Sério? rápido, sim. Porque eu quero dinheiro, eu quero ajudar minha família, eu quero crescer. Mas então você está me dizendo que se você pudesse ter um outro trabalho... Você vai me dar? Não, é isso. Mas se você... Se você tivesse essa oportunidade, você sairia da produção de conteúdo adulto? Então você está me dizendo que esse não é o mundo ideal para você. Você não gostaria de trabalhar com isso? Não, pior não. Em nenhum momento eu falei isso. Eu falei que eu mudaria para um trabalho melhor que me desse mais dinheiro. É diferente. Porque eu gosto de dinheiro. É isso. E dinheiro rápido, porque fácil não é. Mas se você tivesse um trabalho que te desse o mesmo dinheiro de hoje, mas que você não tivesse que expor a sua nudez, você aceitaria? Também. É isso. Então o que você está me dizendo é que a sua honra, a sua dignidade tem preço. Não, não estou te dizendo pelo isso. Pelo dinheiro você faz o que for necessário. Mas eu não estou nem aí para a honra e dignidade que vocês acham de mim. Mas você venderia drogas? Não. Você venderia drogas para Mas por que você está me comparando com droga? É porque a pornografia... Deixa eu explicar uma coisa para você, Júlia, com todo respeito. Não compare a droga com a pornografia. Outra coisa, mas o que eu tô se a te pessoa dizendo... me consome, primeiramente, o meu conteúdo é fechado e privado. É só para adultos. Mas a droga também só consome se comprar. Mas a pessoa, o que acontece? O nosso país é um país desconstruído. Não tem educação nas escolas, não tem educação emocional, não tem educação financeira. Mas o que eu estou tentando te mostrar é que o processo bioquímico no cérebro de um viciado em pornografia é praticamente idêntico ao processo de adicção em drogas pesadas. Olha, então, ó, isso é um eu fato. sou uma criadora de conteúdo, eu não tenho depressão. Eu podia usar crack, mesmo sabendo que pode me viciar, mas eu não uso. Cada homem que sabe das suas escolhas. Mania de se vitimizar. Então eu vou me... Mas então você venderia crack porque cada um que lide com suas escolhas? Não venderia, porque o meu trabalho é legal. Ele não está fora da legalidade. Mas e se vier uma lei amanhã que libere a venda de cocaína? Não, eu estou falando do meu trabalho. Cocaína? Qual que é a pauta? O meu trabalho. É isso. A pauta é sobre o meu trabalho. Mas olha só, Júlia, a minha opinião é que seu trabalho é um trabalho imoral. E aí, tudo bem. Sabe por quê? Porque... Ai, tu acha que eu ligo pra isso? É isso. Mas olha só, o meu ponto é que essa imoralidade não destrói apenas o seu consumidor. A pornografia destrói o consumidor e destrói a produtora do conteúdo adulto. Mas eu não tô nem aí. Deixa eu te falar uma coisa. Por que tá me destruindo? Não, eu tô ótima. Sei, mas eu não vim aqui... Sabe o que destrói a falta de empatia? É vocês chegarem aqui e falar que a gente é puta, que não sei o quê. Isso que destrói a vida das pessoas. O que destrói é você falar que a minha vida é uma destruição. Minha vida é maravilhosa, graças a Deus. Júlia, antes de chegar aqui, eu orei bastante. Eu orei com todos nós aqui. Deixa eu te falar uma coisa. E a verdade é que nós temos Deus, sim. Eu não vim aqui, eu não disse que você não tem Deus. E eu não vim aqui pra ganhar de você. Nem eu tô só te falando meu ponto de vista. Porque eu realmente acredito com sinceridade que eu posso te ajudar. E o que eu quero te dizer é que você, que é produtora de conteúdo, é a maior vítima do seu trabalho. Claro que sou. Ó, presta atenção. Quando eu era uma criança,
criança, era mais de meia-noite, eu conseguia assistir uma pornografia, porque o canal era aberto. Ou seja, você está me provando que a pornografia destrói crianças também. Mas então vamos começar a olhar desde as escolas? Vamos começar a olhar as músicas que as crianças escutam? O TikTok, as plataformas, tudo? Vamos começar a olhar tudo. Não é só pornografia, até porque minha pornografia ela é dentro de um site fechado. Ela não é dentro de um site aberto. É dentro de um site fechado, mas a partir do momento que você bota na internet, você não tem mais controle nenhum sobre o conteúdo. Por quê? Porque o sistema não quer. O que mais tem, se você entrar na internet, então qual que é a pauta? Tirar o conteúdo das crianças. Eu também vendo Essa é que é a pauta. E tem pirataria, tem golpista. E aí, o caso do sistema... Quinto tema é, no fundo, todo mundo sabe que pornografia é imoral. Tudo bem? Eu me chamo Paulo Salvador, é um prazer estar aqui. Vamos lá. Eu acho que é muito mais imoral aqui o seu preconceito com relação a tudo que todo mundo... Não é preconceito. Eu embasei meus dados em religião? Não, os seus dados são... Eu acho que são muito mais fontes da sua cabeça do que qualquer outra coisa. Eu me chamo Paulo Salvador, tenho 33 anos de idade, sou influenciador, produtor de conteúdo na internet e eu tô aqui para bater de frente com esse conservador sobre o que a gente faz na internet que não tem nada a ver com essas ideologias e crenças que ele tem na cabeça e grande parte da sociedade também tem. Meu Deus do céu, você está dizendo que os números que eu trouxe são mentirosos? Não, eu só estou dizendo que pra equipe colocar os estudos aqui as referências que você traz são muito mais baseadas nas suas referências pessoais. São estudos científicos, é literatura Não, mas é a sua vontade como pai, como ter a sua família desse jeito. Não é vontade. Você descobrir que 60% das produtoras de conteúdo tentaram se suicidar não é opinião. O seu preconceito destrói muito mais pessoas do que o que a gente faz aqui. Não é opinião, eu trouxe números, são dados, são fatos sociais. Você trouxe os seus dados. Qual foi o meu embasamento religioso ou de crença aqui? Os seus dados são a sua vontade de construir aquilo dentro da sua família. Você sabe Mas você está dizendo que o que a gente faz é imoral. O imoral é muito mais o seu preconceito e o que as pessoas fazem com o nosso conteúdo do que propriamente o que a gente faz. A gente está aqui produzindo o nosso conteúdo, expressando a nossa liberdade e ganhando dinheiro por isso. Você é livre no Brasil para fazer isso. A gente não está sendo imoral com ninguém porque a gente não está fazendo mal para ninguém. A gente produz o nosso conteúdo e a gente coloca aquilo na nossa dentro da internet e quem pode ter acesso para dizer por que eu discordo. Eu discordo que não faz mal para as pessoas, porque eu já trouxe inúmeros dados aqui para provar que faz mal para as pessoas. Tudo faz mal para as pessoas se usado de maneiras ruins e deliberadas e sem controle, principalmente dos pais. Não é comparável. Não, mas aí é uma questão de comparação. Mas água faz bem você de forma geral. Essencialmente algo bom. Não, você tá aqui. Pornografia é essencialmente algo imoral. Você está comparando coisas para dizer que a pornografia é a raiz de todos os problemas, mas não é. Existem outros problemas que você não precisa ficar comparando para você diminuir a pornografia o que a gente faz. De muitos problemas. A objetificação social da mulher é fruto da pornografia. Vocês comercializam não, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. Vocês comercializam a nudez da mulher. Não. Vocês vendem nudez. O cara passar na rua, buzinar para uma mulher e achar que ela tem que entrar dentro do carro dela. Isso é um problema da pornografia ou falta de caráter do cara? Quem disse que o corpo daquela mulher tem preço são vocês. Não, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como não, cara? Ninguém tá... Não, o preço do corpo daquela mulher é decisão dela. Não é decisão do que a gente faz na internet. Vocês podem discordar do que eu tô falando, mas no fundo vocês sabem. No momento em que você mostra a sua nudez na internet e diz qualquer pessoa pode ter acesso... Não, qualquer pessoa não, acima de 18 anos... Deixa eu terminar. Certo. Se você mostra a sua nudez e diz qualquer pessoa acima de 18 anos que pagar pode ter acesso, você está dizendo meu corpo tem preço. Sim. Ter intimidade comigo. Não, deixa eu te falar. Eu coloquei o meu preço, é R$29,90. Objetificou seu preço. Não, mas qual que é o problema? Qual que é o problema disso? Qual que é o problema disso? Eu tô te mostrando o problema. É uma decisão minha, não sua. Você está colocando essa referência em cima do que eu faço, do que todo mundo faz, por conta das suas crenças retrógradas da sua cabeça. Não tem nada a ver comigo. Se eu escolhi vender o meu conteúdo, colocar o meu corpo ali, é uma decisão minha, não cabe a você. Eu não quero te provar que não é verdade. É direito seu e vai continuar sendo. Exatamente. Onde que está o problema, então? Eu não vim aqui com a expectativa de tornar a pornografia algo ilegal. Nunca vai ser. Você faz o que quiser do seu corpo. Eu vim aqui olhar nos seus olhos e dizer que é imoral porque destrói você e destrói os seus consumidores. Eu pareço destruído pra você?
Tô de boa. Não pareço destruído. Tudo destrói a mente se você não tiver estrutura. Não compare um quilo de picanha com um quilo de cocaína. Se a pornografia tá destruindo a sua mente, é porque lhe falta terapia. A pornografia lhe falta muita coisa, lhe falta caráter. Qualquer ser humano que consumir pornografia vai ter sequelas deletérias. Qualquer ser humano que consome pornografia vai ter transtornos Você tem muitas certezas na sua cabeça. Não, é ciência. Você tem muitas certezas na sua cabeça. Qualquer ser humano que consome pornografia vai ter que não tem estrutura mental, que não trabalha a cabeça. Todo mundo sabe, no fundo, que a pornografia é imoral. Tudo bem, prazer. Eu sou Amanda Leão, eu sou formada em farmácia, mas hoje em dia eu trabalho com conteúdo adulto. Então, eu acho um pouco complicado você colocar essa pauta de moralidade, porque a moralidade ela é bem fluida, né? Tanto de país para país, quanto de tempo para tempo. O que era moral antigamente, hoje em dia é diferente e no futuro também vai ser diferente. Inclusive, você afirmar que no futuro a gente vai se arrepender também é muito complicado, porque a moralidade, ela muda. As leis mudam, até as leis que são constitucionais. É o que a realidade mostra. Você tem em 2018, por exemplo, em 12 semanas, você teve 5 suicídios de atrizes famosas do ramo pornográfico. Você tem dados que mostram que a grande maioria das produtoras de conteúdo terminam a carreira curta com graves problemas psíquicos. Não é minha opinião. Eu estou mostrando com fatos científicos aqui que a pornografia destrói milhões de pessoas. Então, mas como já foi falado aqui, destrói pela sociedade, não pelo trabalho em si. Porque o que você fala sobre pornografia? Nudez é pornografia? Então, se forem assim, todas as atrizes são condenadas. No passado, a maioria das famosas, que são famosas hoje, posaram nuas na Playboy. Elas estão bem, isso não afetou a vida delas, não afetou os filhos dela e nem a carreira delas. Elas mesmas. E os próprios filhos. Xuxa não foi afetada? Você já ouviu ela falar que foi afetada? Xuxa, me fala se você foi afetada. Depois você me liga, a gente conversa. Meu Deus do céu. O fato é o seguinte... Você tá querendo colocar fatos em uma profissão que, primeiramente, é muito nova. Existem discussões sobre a pornografia que a gente tinha antigamente é totalmente diferente da pornografia que a gente tem hoje em dia. Você falar que a indústria vai me descartar no futuro não é válido pra mim, porque o meu trabalho é independente. Eu não tenho indústria. É o que acontece hoje. Eu sou dona do meu trabalho. Eu não tenho indústria que dita o que eu faço ou o que eu não faço. Eu sou empresária. Eu tenho a minha empresa. A indústria é a junção da sua empresa, por exemplo, com o público consumidor, com a plataforma que recebe os seus conteúdos. É um conjunto. Esse conjunto vai te descartar por motivos óbvios. Eles te consomem porque você é jovem. Assim como alguém que trabalha de CLT e faz 60 anos também é descartado por qualquer trabalho. Assim como uma grávida que trabalha como CLT também vai ser descartada. Então isso é válido para todos os trabalhos. Mas é totalmente diferente se o trabalho é um trabalho digno e moral. Mas eu tô falando pra você que moralidade e dignidade é fluida de lugar pra lugar. Tem países que é digno e moral se casar com uma criança. O meu trabalho é lícito. Então, dentro desse país, eu estou dentro da licitidade. A discussão não é sobre legalidade. E moralidade pra mim. Porque isso, o que é moral pra você que é cristão, é diferente do que é moral pra outras pessoas aqui. A lei positivada não define o que é moral. Se amanhã uma lei disser que vender cocaína tá liberado, mas nós vivemos em sociedade. Então, as nossas ações devem ser pautadas de acordo com as leis. Não, isso é positivismo. Porque nós temos diferentes religiões, nós temos diferentes pessoas e a moralidade é fluida. Se amanhã tiver uma lei mandando você consumir cocaína ou vender cocaína... Mas a lei não pode mandar ninguém fazer nada, porque nós temos livre-arbítrio. Mas o ponto é que acima das leis... Mas como sociedade, se a gente não se pautar nas leis, o que a gente vai ser? Porque cada um tem um conceito diferente de moralidade. Você se pauta nas leis, mas na medida em que uma lei for imoral, você descumpre essa lei. É uma desobediência civil obrigatória. Se uma lei te obrigar a fazer algo que vai contra a sua fé, por exemplo, você vai fazer? Levantaram as mãos. Tudo bem? Prazer, eu sou a Gi. Me fala, por que é que você discorda, Gi? Eu discordo porque eu acho que moralidade é uma coisa muito individual. Tem um contexto social, contexto jurídico, contexto religioso, então é uma coisa muito ampla para você taxar dentro de um grupo específico. Depende. Deixa eu concluir só um minutinho. Eu acho que como é uma coisa muito ampla e que tem vários tipos de significado dentro de vários vertentes, não tem como você catar as pessoas que estão aqui e você olhar pra cara de cada uma dessas pessoas e falar, vocês são imorais. Porque a moralidade muda, entendeu? Você fala, jurisprudência a gente não pode estar tratando aqui, realmente. Mas nenhuma lei vai ser alterada de acordo com a religião ou de acordo com costumes sociais, porque a lei só é alterada de acordo com... Como não? Na Coreia do Norte, no Afeganistão, no Paquistão, não tem leis que são alteradas por religião?
Então, eu trabalho no Brasil, eu não trabalho em outros países. Vamos começar por aí. Não, mas aí você tá falando de futuro, eu não tô num bagulho de tarô. Vamos com calma. Não é esse. O ponto é que existe uma coisa chamada lei natural. Existem princípios basilares que todo ser humano sabe que são certos e que são errados. Por exemplo, com base em quê? É uma lei natural que Deus colocou dentro Mas aí, qual Deus? Não, aí calma aí, qual Deus? Porque o seu Deus é o que eu estou falando. A moral, ela é cabível dentro da sua fé e da fé de cada pessoa aqui. O seu Deus não é o meu Deus. Mas a minha fé não sua muda moral, exatamente. Mas só um dos dois está certo. Mas não é sobre estar certo ou estar errado, porque religião e moral não tem certo e errado, amor. Mas a lei natural não está vinculada a uma religião específica. Mas a lei natural explica que existem certos princípios que são universais. Por exemplo, todo mundo concorda que o ser humano tem direito à vida. Você concorda ou não? Sim. Você concorda com o aborto? Concordo. Então você não concorda com o direito à vida. Eu concordo com o direito à vida. Aí você tá falando sobre uma coisa que primeiro está fugindo do tema, já começa por aí. E segundo, o tema não é moralidade? Mas então, aí você tá falando de aborto junto com moralidade e tudo mais. Você acha que o ser humano tem direito à autodefesa? A se defender? Com certeza. Lei natural. Você acha que o ser humano tem direito à propriedade? Sim. Lei natural. Mas aí... Da mesma forma, todo ser humano sabe que a nudez é algo íntimo que deve ser protegido e não comercializado. Não todo ser humano sabe não, porque as pessoas só têm noção de que sexo é uma coisa assim, ou de que o corpo da mulher não pode ser comercializado. O sexo não é porque impuro. Quando era vocês comercializando, podia. Aí quando são as mulheres trabalhando de forma autônoma, aí é um problema. A questão é que isso não muda o fato de que a nudez de uma mulher não deve ser comercializada. Mas quem foi que disse isso? O seu corpo não tem preço, precisa dizer. Mas amor da minha vida, deixa eu te falar um negócio. Um homem vir aqui olhar nos seus olhos. Mas eu não preciso que um homem me fale nada, porque o meu corpo é meu, não é de vocês. Você faz o que quiser. O meu corpo não é do patriarcado, o meu corpo não é do capitalismo, o meu corpo não é de terceiros, é meu. É por isso que pela Constituição eu posso fazer o que eu faço. Mas esse que é o ponto. Eu vim aqui e eu sei que daqui, quando o vídeo acabar, você vai continuar fazendo o que você bem entender do seu corpo. Eu não quero mudar isso. Sim. O que eu estou querendo é te mostrar que isso vai destruir você, destruir as pessoas que consomem. Se você não quiser acreditar, tudo certo. É que assim, ó, só pra te explicar um negócio. Eu pesquisei bastante pra entender sobre o mercado pornográfico no Brasil. Sobre, assim, como que as criadoras de conteúdo ou quais são as doenças, né? O que pode ocasionar a pornografia muito ativa na vida de uma pessoa. Não existem dados brasileiros. Todos os dados que você trouxe são dados de fora. Não, calma. Todos os dados são dados de fora. A maioria das pessoas que você está lidando aqui são pessoas que trabalham no Brasil. Dentro do Brasil, não se tem dados, não se tem provas. A pornografia mundial, de que, a pornografia global. Ok, mas aí você está falando de que uma coisa que vai acontecer não tem dado ainda. Meu Deus, a gente vai esperar o Brasil fazer uma pesquisa daqui a 100 anos? Não é esperar o Brasil fazer uma pesquisa daqui a 100 anos. Você pode usar uma pesquisa. Você pode. Só que são culturas, religiões, são coisas completamente diferentes. E aí você pega uma coisa e você generaliza, cara. Não tem como. E aí você ainda trouxe o lance de você comparar drogas com um trabalho que é legal. Nós temos aqui mulheres que tiveram pais presentes. Mas a maioria das que vieram aqui tiveram ausência paterna. Todas vocês que produzem conteúdo pornográfico hoje, de certa forma, vocês estão dizendo para essa figura paterna dentro da sua mente: pai, me note. Não. Pai, olha para mim. Do fundo do meu coração, eu vou ser muito sincera com você, mesmo. A sua mentalidade, ela está pautada em um conservadorismo baseado em religião. Essa sua opinião que você está dizendo para mim... O meu embasamento aqui foi basicamente científico. Eu posso concluir a minha frase? Por favor. Porque eu sei que você está dando a sua opinião, mas eu estou dando a minha agora. Na minha opinião, os seus dados, né, tudo que você trouxe até agora é baseado na sua religião. Não é à toa que você trouxe sempre Deus em primeiro lugar. As pesquisas são religiosas? Eu sou um pastor, eu sou um cristão. Então, eu vou falar de cristianismo. Tudo bem, você pode falar sobre cristianismo. Mas eu trouxe dados Só que você trouxe uma frase que foi completamente ridícula de julgar o pai de uma criadora de conteúdo. Ela sabe muito... Não, espera, calma aí. Não é um fato. Porque se fosse qualquer outra pessoa aqui apontando o dedo pra você, falando que você é um péssimo pai, você ia ficar puto. É a minha opinião. Não, mas não é questão de opinião. Você não pode chegar e ditar isso. Ela acabou de falar pra você, mas não é sobre permitir. Eu não sou de ninguém. Eu sou um indivíduo. Mas a partir do momento que o meu pai e a minha mãe me colocaram no mundo e eu fiz 18 anos,
Eu decido o que eu posso fazer. Decide. Se o meu pai acha certo ou acha errado, beleza, é questão de respeitar e ele deu a educação pra isso. Se eu estou fazendo alguma coisa que você acha errado, beleza, mas você não pode chegar e falar que a educação daquela pessoa foi errada porque não foi a mesma que a sua. Eu não quero te provar. Medir o mundo com a sua régua é foda. Eu não quero que você tenha a minha fé. Eu não quero te convencer de que eu estou certo. Eu estou aqui, sinceramente, tentando te mostrar que, na minha opinião, o que você faz hoje destrói você, destrói pessoas, e você vai ser descartada pela indústria daqui a alguns anos. Se você não quiser pensar como eu, você é totalmente livre. E eu não estou tentando te provar o contrário. E eu acho que aqui a gente não tá pra concordar, a gente tá pra expor mesmo. Então, mais uma vez, explicando pra vocês. Mulheres, o corpo de vocês são livres, tá? Cada um faz o que bem entender. O corpo é livre e no momento em que você acha que isso é imoral. Minha nudez tem preço, você está cooperando para a objetificação Quando eu trabalhava CLT, eu também tinha preço. Eu ganhava R$48 por hora. Não, o seu tempo tem preço. Mas o meu tempo vem através do meu corpo, não vem? O meu trabalho não era um trabalho físico. Eu era recepcionista, eu trabalhava, amor. Eu tive que fazer curso de inglês, porque senão eu não ia ganhar o dinheiro que eu ganhava como salário. Eu estou falando do corpo, do sentido da intimidade erótica. Você não vendia seu corpo eroticamente. Mas eu vendi o meu corpo. Seu tempo. Eu estava ali. Mas, ué? Obrigada. O sexto e último tema é: se a pornografia desaparecesse hoje, o mundo seria melhor. Coloca a mão, amiga. Olá, tudo bem? Prazer. Seu nome? Poliana. Oi, Poliana. Eu acho que é a gente colocar tudo numa caixinha só. Você apresentou dados, mas eu acho que para solucionar, na verdade, toda a situação que a gente vive no geral, a gente tem um dado de mais de 11 milhões de mulheres que são mães solos no Brasil. Meu nome é Poliana, eu tenho 29 anos, eu sou criadora de conteúdo, sou barbeira. E eu vim aqui hoje com um propósito de, em algum momento, a nossa profissão seja reconhecida, seja vista de uma forma um pouco mais branda. E aí a gente defende tanto o conservadorismo, e cadê os pais para se fazer presente, para controlar o que se diz moral e o que se diz imoral? Então... Mas você acha que a pornografia traz benefícios nesse sentido? Sim, com certeza. Vários benefícios. Dentro de uma plataforma, por exemplo, a gente não pode, né, colocar... A gente sabe que tem coisas boas e sabe que tem coisas ruins. Mas dentro da pornografia, por exemplo, a gente encontra... Você sabe que tem coisas ruins? Tem coisas ruins também, por exemplo? Em tudo. Me diga uma. Uai, a gente estava falando de vazamentos de conteúdo infantil, várias outras coisas. Você concorda, mas agora eu vou... Sim, com certeza, mas não dentro da nossa plataforma, né? Que a gente deixou muito claro que a nossa plataforma é uma plataforma para maiores de 18, como qualquer em outro lugar, né? E aí a gente volta naquela questão, cadê os pais que nós somos conservadores, isso e aquilo, e aí não consegue colocar a educação, seus limites ali dentro do próprio lar? Os malefícios da pornografia são extremamente gigantescos. Mas aí você volta a falar, e eu posso dizer os benefícios, por exemplo, dentro do Tantra, a gente tá falando uma parada cultural. Dentro do Tantra, a gente tem tratamentos para pessoas que sofreram abuso sexual com a própria sexualidade, com o Tantra, sem essa demonização do próprio corpo. Não é demonização, a questão é que ela vai tentar se curar do abuso infantil, mas expor o seu corpo como mercadoria vai trazer outros transtornos psíquicos, como eu já demonstrei aqui. Não, mas... Eu demonstrei numericamente. Não. Literatura científica. 8 em cada 10 criadoras de conteúdo terminam a carreira destruídas. Mas aí você tá fugindo do assunto. Transtorno bipolar, transtorno de ansiedade generalizada. Mas hoje a doença... depressão. A ansiedade, a depressão é uma doença do século. Você não pode comparar numericamente com os números da pornografia. Deixa eu te falar uma coisa. Você já viu como tá o mundo hoje? No Japão, os jovens não querem mais casar. Na China, os jovens não... Os pais Mas você sabe por que as pessoas não querem casar? Você sabe por que as pessoas não querem casar? Porque a gente... Te demitiram. Obrigado. Primeiro. Oi, tudo bom? Tudo bem? Prazer. Seu nome? É Flora. Você repete pra mim, por favor? Se a pornografia desaparecesse hoje, o mundo se tornaria um lugar melhor imediatamente. Não, eu não concordo com isso. Vou pegar pelo meu caso, tá? Eu aprendi o meu corpo, como ele funciona, pela pornografia. Olá, eu sou Flora Favaretto, tenho 24 aninhos, sou empresária, mas criadora de conteúdo, mais 18, né? E eu tô aqui para representar as criadoras de conteúdo e mostrar o nosso lado. Eu aprendi que existe maneiras de me satisfazer sozinha, com a pornografia. Eu não tive acesso à educação, à escola, a essas educações que eu acho que deveria ter. Você é casada? Não.
quer ser um dia? Talvez sim. Talvez eu queira. Você acha que a pornografia vai te atrapalhar de casar? Sinceramente. Não. Mas pelo meu trabalho ou pela pornografia? Porque pelo meu trabalho trabalho... É pornografia. Mas então, eu acho que ela ajuda muito casais a se aproximarem, porque quando você se conhece, você conhece seu corpo, você sabe como que ele funciona, você consegue passar para outra pessoa para poder te ajudar. Eu cuido de casais há 10 anos, Flora. 100% dos casais que colocaram a pornografia para dentro de casa para apimentar a relação foram destruídos pela pornografia. Tudo bem, mas aí você tá falando de um nicho específico. Eu tô falando muito comum eu ver um casal que disse assim, poxa, a gente tá precisando apimentar a relação. Não, mas eu não tô dizendo... E foram assistir pornografia juntos. Eu não tô dizendo o marido se tornou viciado, a esposa se tornou viciada, eles não tinham mais prazer juntos. Mas eu tô dizendo de se conhecer o seu corpo. Porque o estímulo não é imoral. dopaminérgico do sexo digital vai ser sempre muito maior do que o sexo real. Então a pessoa vai se desconectando da realidade. Levantaram as mãos. Seu nome? Sem pressão, gente. O meu nome, curiosamente, é o mesmo nome que o teu. Sou Rafael. Prazer, tudo bem? Rafael. Tudo bem. Bom, queria começar apontando algumas coisas que desde o início dessa conversa existiram dados que foram trazidos de uma forma muito pessoal e baseada em um recorte do teu espectro de vivência. Sou Rafael, tenho 32 anos, sou publicitário e maquiador e hoje estou aqui para debater algumas ideias e acabar com alguns mitos que tem sobre a criação de conteúdo adulto. Né? Então, assim... Meu recorte? Uma pesquisa foi feita, por exemplo, pela Universidade do Sul da Califórnia. Foi eu que fiz? Não, mas você trouxe um dado que lhe favorece. Eu poderia ter estudado fatos que apenas nos favorecessem. Você não se preparou para o debate? Eu me preparei para o debate, mas... Cadê os seus números, então, para refutar os meus? Eu entendo que os teus dados, eles existam, não estou questionando a existência. Estou questionando a origem não parcial deles. Então, por exemplo, você traz um dado seu como se ele fosse absoluto. Então, assim, um dado de um outro país, com uma outra cultura, com outro recorte social, de acesso à educação, de acesso a 1000 outras políticas que não podem ser comparados. É um dado absoluto para aquele local, não é um dado absoluto para cá. Você mesmo falou agora há pouco que não existe uma pesquisa brasileira que traga isso. Ah, mas está no mundo. Sim, está no mundo. Mas é muito fatalista você dizer que é a pornografia que cria pedófilos. O que cria pedófilos é a cultura machista. Pornografia é a porta de entrada para crimes sexuais. E você entende que a porta de entrada para crimes sexuais é uma educação machista que é passada de geração em geração? Discordo. Você discorda, então me prove. O que você chama de machista? Me explique o que é machismo para você. O machismo é um comportamento baseado em uma cultura onde o homem acha que ele tem posse ou poder sobre um corpo feminino. Opa, eu não concordo com isso. Mas isso não é uma questão de concordar, isso é um conceito. E contra conceitos a gente não tem como concordar ou discordar, eles são absolutos. Isso acontece hoje no Brasil? O machismo? Esse tipo de educação? Uma educação machista? Sim. Olha, a educação machista acontece quando um pai pergunta pro filho de 3 anos como estão as namoradinhas na escola. Tudo bem, você disse que o machismo é quando o pai, o patriarca, o pai de família entende que é dono do corpo da mulher, dono do corpo da filha. Exatamente. Você vai ter acesso se pagar X. Você está dizendo a nudez da mulher é objetificada. Isso destrói as mulheres. O que você não entende é que a objetificação do corpo feminino existia antes de existir a pornografia. E sempre foi prejudicial. Mas então a raiz do problema não é a pornografia, é a objetificação. E a objetificação surgiu a partir dos homens. Mas o que eu estou te mostrando é que a pornografia incentiva isso como nunca antes na história. E o que eu estou te mostrando é que, independente da pornografia, o machismo ia existir e o comportamento compulsivo ia existir para o consumo do corpo da mulher, independente da pornografia existir. Posso te dar um dado geral? Talvez. Posso ou não posso? Olha só. É que dado eu não vou te dar números. Ok. Uma pesquisa, um estudo de um cara chamado Joseph Daniel Unwin. Ele foi um PhD de Oxford, Cambridge, e ele foi um antropólogo e sociólogo. Ele estudou durante a vida inteira 5.000 civilizações. Ele descobriu algo interessante, que quando a civilização respeitava o regramento sexual rígido, ela entrava em ascensão. Isso aconteceu com Roma, isso aconteceu com a Grécia, com os espartanos, com os impérios medievais. No momento em que essa civilização banalizou o sexo, quebrou o regramento sexual rígido, cada um pega quem quiser, transa com quem quiser. E o que causou isso? E o que causou esse tipo de quebra? Não foi possivelmente a pornografia que não existia na época da Grécia Antiga. Eu vou chegar lá. Ele descobriu que toda civilização que banalizou o sexo e deu fácil acesso ao sexo casual entrou em estado de declínio.
Hoje você tem isso em nossa civilização como nunca antes na história do globo. Porque naquela época você tinha prostitutas, você tinha prostituição, você não tinha acesso tão fácil como hoje. Ou seja, existia um comércio em cima do corpo feminino que quem fazia eram outros homens. Sempre existiu. Independente da pornografia, então já existia o consumo. Sempre existiu. É muito leviano você dizer, mais uma vez, com base em um recorte social da sua vivência, tá? Um recorte social da sua vivência, que a pornografia... Eu trouxe um cara que é PhD em Oxford e Cambridge. Não é nem nesse país aqui. Mas você está falando o que ele identificou foi que uma civilização quebra o regramento sexual rígido e o sexo é banalizado. Mas o que causa a quebra... O que causa a quebra... A pornografia não quebra isso? Mas a pornografia, ela existe apesar do machismo e desse comportamento de consumo sexual. A pornografia, ela não é um agravante, ela é um produto disso. Ela agrava isso. Já existia um interesse sexual para o consumo e isso foi transformado em um produto. Para você ter uma ideia, hoje 40% do tráfego pago mundial é investido em pornografia. É a maior indústria do mundo. Ou seja, é um produto. Movimenta... E quem são os maiores consumidores? E quem é o produto? A nudez da mulher, basicamente. Sim, o produto é a nudez da mulher, que durante anos foi negociada apenas por homens e entre homens, e hoje em dia elas podem ter o poder de escolher quanto vai ser o valor delas. A pornografia usa como um produto a ser comercializado. Você concorda com isso? Você concorda que a sociedade faz isso e não a pornografia? Meu Deus do céu, mas a pornografia incentiva, é o chão onde a pornografia é uma consequência de um comportamento antropológico de consumo do corpo feminino. É fruto de um processo e hoje também é a maior. Então, se você concorda, a raiz desse problema não é a pornografia, é o comportamento machista que é passado geracionalmente. Nós temos no mundo digital uma então você concorda que é uma consequência. Olha só, acabou. Mas tem 4h44. Não, é porque levantaram a mão. Tudo bem, Beatriz? Prazer. Olha, eu não concordo com você, porque o mundo ele é um lugar ruim, tipo assim, como sem a pornografia. Não é a gente que deixa ele melhor ou pior. Porque, por um exemplo... Pornografia deixa pior. Olha, eu não concordo com você, porque ela pode ser usada para coisas boas. E, por um exemplo, a gente me diga uma coisa boa que a pornografia pode ser usada. Pode ser usada por casais, pode ser usada por mim, por exemplo. Casais como? Meu nome é Beatriz Bittencourt, eu tenho 20 anos, eu sou criadora de conteúdo adulto e eu tô aqui para mostrar a minha visão do porquê a criação de conteúdo é sim um trabalho digno. Por casais, eles podem entrar num consenso para ver pornografia por mim mesmo, que mudou a minha vida. Mudou a vida da minha família. Só pegar esse ponto aí. Você conhece um casal que colocou a pornografia por dentro, pra dentro e o casamento ficou forte depois de 10 anos? Sim. Quem é? Vou dar por 10 anos não, mas eu vou dar o exemplo meu por 4. 4 é pouco. E 10? Como 4 é pouco? Uma vida tem 4 anos. Como que 4 é pouco? Por que você disse que seu casamento ficou melhor com a pornografia? Ficou melhor com a pornografia. Foi uma oportunidade de trabalho. Entendeu? Foi a oportunidade da gente ter uma vida melhor. Foi a oportunidade da gente... O traficante também tem mansões, mas eu não devo Ferrari. ser comparada com uma traficante nunca. Meu Deus do céu. Nunca. Primeiramente, porque a pornografia, ela não pode ser comparada com uma droga, porque para uma droga ser viciante, ela tem que ser consumida todos os dias. Não, e o nosso conteúdo é mensal. A gente paga, eles pagam uma vez no mês pra estar com a gente. Tem viciado em cocaína que usa uma vez por mês. Mas eu não posso ser comparada com uma droga. Tem, sim. Eu não tenho que ser comparada com uma droga. O processo bioquímico no cérebro é idêntico. Eu já provei isso aqui. As alterações bioquímicas no cérebro que acontecem no vício em pornografia são praticamente idênticos ao que acontece no vício em drogas pesadas. Porque a droga, ela é uma coisa que é imediata praticamente. A pornografia não é. A recompensa dopaminérgica é imediata. A pessoa ela tem que conseguir levar, entendeu? Ela não tudo em excesso é demais. Coca-Cola em excesso é demais, açúcar em excesso é demais. Aí o dono do supermercado ele vai ser culpado por quem vai lá e compra bebida. Coca-Cola não altera a bioquímica do cérebro como drogas pesadas alguém diabético. E pornografia e altera. Sim. Não altera. Sim. Pode pesquisar. Produz dopamina da mesma forma. Levantaram as mãos. Obrigado. Vou fazer um... Seu nome? Prazer, tudo bem? Sou Johan. Johan? Então, qual que é o tema mesmo? Só pra... Se a pornografia desaparecesse, o mundo seria melhor. Cara, eu discordo, porque não foi a pornografia que matou mais de 100 pessoas no Rio de Janeiro. Então, tipo assim, pra mim... Cara, eu acho que isso aí é igual alguns companheiros falaram, você tá trazendo algo que é completamente seu, entendeu? A pornografia destrói famílias todos os dias, milhões de famílias. Fala isso pra mim, por exemplo, eu sou acompanhante, por exemplo. Tem um monte de cara que me liga, manda mensagem pra saber a melhor forma de satisfazer a sua esposa em casa.
Tipo assim, além de ser criador de conteúdo, eu sou um profissional que eu levo experiência para as pessoas. Você já foi procurado, perdão por perguntar, se você não quiser responder, fica muito à vontade. Você já foi procurado para programa por homens casados? Já, eu saio com casais. O que é que eles estavam buscando em você? Justamente satisfazer as esposas, que é algo que eles não conheciam pelo fato de conhecimento. Como assim? E com você ele vai descobrir isso? Sim, porque eu sou profissional na área. Mas eu sou profissional na área. Eu sou profissional na área. Você acha que o programa com você vai melhorar o casamento dele? Meu Deus do céu. Olha só. Perdoe a sinceridade. Não, pode falar, fica à vontade. Tá? Eu cuido de famílias há 10 anos. Todas as famílias onde houve acesso a adultério, a programas com prostituição... Conscientização não é adultério. Meu Deus do céu, mas... Não é. Peraí, eu achei que ele te procurasse para ter relações. Não, eu trabalho com casal, não com individualismo. Você faz o que então? Eu acompanho casais. Além de criar conteúdo, eu também sou garoto de programa. E você estava falando que a pornografia Não, mas então a gente está conversando sobre duas coisas distintas. O que eu estou conversando é sobre programa com ato sexual. Então, justamente isso. E isso ajuda o casamento do cara? Cara, muitos não é verdade. Muitos casos, claro que sim. Claro que sim. Claro que sim. Meu claro Deus, que sim. Qualquer pessoa que está assistindo isso vai ter o mínimo de bom senso para pensar o seguinte. Inclusive, o cara vai ter pessoas que vai mandar mensagem depois procurando. O cara tem uma esposa. Pelo amor de Deus, o cara tem uma esposa. O relacionamento sexual dele está ruim. Ele chama um outro homem para fazer um programa e o casamento melhora. Profissional que entende na área. Profissional que entende na área. Meu Deus do céu. Olha só, você pode pensar assim, eu não vou conseguir te provar do contrário. Não é um pensamento, é um fato, de verdade. Não é fato. É claro que é. Até mesmo porque, se eu te falar para você que, igual, por exemplo, você fala muito de religião, já teve pessoas cristãs que é da igreja e frequentou que já me procurou. Não é cristão, me perdoe. Já, aí é a opinião sua. Aí é a opinião sua. Né? O Cristo falou não, sobre eu não quero casamento. falar de igreja, que aqui o assunto na igreja. Mas você que trouxe esse tema. Não, falei que casal. Eu não estava falando desse tema. Não estou falando de igreja. Falei casal. Você que trouxe o tema. Não. Então, cristão é de. Não, você está querendo falar de religião para mim. Eu não estou falando de religião. Tá? Você que falou de religião. Obrigado. Acho que o debate foi proveitoso. Acho que nós tivemos diálogos educados aqui que contribuíram para o público que vai nos assistir, que está nos assistindo, a pensar nas coisas de uma forma mais profunda. Obviamente, eu defendi o meu ponto e tentei mostrar para as pessoas que elas estão entrando aqui numa indústria destrutiva que destrói o mundo e nós temos a chance, como sociedade, de expurgar esse mal. A indústria vai utilizar essas mulheres, esses homens que passaram aqui, depois vai descartá-los. E os meus argumentos buscaram mostrar para elas que Deus tem um propósito maior para a vida delas, o corpo delas não foi feito para ser objetificado. Tenho certeza de que não consegui fazer isso com todas e com todos, mas dei o meu melhor para, de alguma forma, como ser humano, ajudar também, não de uma forma moralista, mas demonstrando argumentos, base sólida, através da literatura científica. Eu sou o Brian Reckworth, isso é 1 versus 50 por 10 mil reais. Decisão vegetal. A, carrot. B, banana. Or C, watermelon. A, carrot. Yes, that's correct! You work, you I ever die to go work. Vai ter 40 segundos para dizer a quantidade máxima de palavras que você conhece em inglês. Heaven, hell, ice cream,